Fala pessoal, beleza? Hoje, no Papo Mutante, estamos na presença de um dos nomes mais relevantes do mercado editorial de quadrinhos do Brasil. É uma das pessoas que, assim, se você é do meio dos quadrinhos, você conhece. Se você não é tão inserido no meio dos quadrinhos e não conhece, eu vou te dar um desconto, porque, embora ela é uma pessoa que tem muita visibilidade, ela não é das que vai criar o quadrinho no sentido de desenhar. Mas no mercado editorial, é uma das figuras que eu mais respeito e tenho admiração. Mas para aqueles desavisados, Samela, se você puder, se apresenta, por gentileza. Tô me sentindo no arquivo confidencial. Eu amei a apresentação. Aí tu tá dando muita expectativa. A pessoa vai me conhecer pessoalmente, vão falar, essa menina de 1,55? Ai, não sei não ser tudo isso. Pior que eu te vi no FIC, e eu acho que eu já tinha visto foto, eu vi você no FIC, né? E o problema é que, assim, você tava eu não sei o que era aquele lugar onde você tava, mas era você e só tinha homem. Então o contraste do seu tamanho ficou muito grande, e eram uns caras altos, eu suponho, porque eu não sou uma pessoa alta, mas era uma galera alta, e aí foi engraçado, assim, porque eu parei, eu olhei, eu conheço a menina, eu falei, caralho, é Samela, então. Aí eu quase fui lá, falei, não, mas deixa ela tá trabalhando, então eu não fui, só que eu fiquei, tipo, uns bons segundos olhando a diferença de tamanho, assim, achei legal. Eu tenho esse negócio aí de que as pessoas realmente se surpreendem quando me veem pessoalmente. Gente, mas eu nunca prometi a ninguém que eu era alta. Eu não sei se lá na Amazônia não tem muita gente alta. Eu não sei por que tá todo mundo surpreso. Bom, mas... Enfim, tenho 1,55 m, eu sou a Samela Hidalgo. Pra quem não me conhece, eu sou... Nossa, deixa eu ver como é que eu começo. Você é muita coisa. Assim como a Thay, né, que eu vi aqui esse negócio, ela também falou um monte de coisa que ela é, mas ela esqueceu de uma coisa e eu vou puxar a orelha dela. Mas eu fui editora de quadrinhos, hoje em dia eu trabalho mais na parte de comunicação, né, de marketing, de quadrinhos e tudo mais. Eu sou idealizadora do projeto Norte em Quadrinhos, eu sou uma das produtoras também do Circuito Amazônico de Quadrinhos, que a Thay também, ela esqueceu de falar na entrevista dela, então vou mandar uma mensagem xingando essa rapariga. Eu também produzo o Prêmio Mapinguari de Quadrinhos, né, que é um prêmio que premia quadrinistas da região norte. Enfim, além disso, eu sou assessora de imprensa na editora Panini, hoje em dia. Já fui aí colunista do site Mina de HQ. Então, enfim, eu tô nesse rolê dos quadrinhos há uns quase 10 anos. E já passei por muitas áreas dentro dos quadrinhos, mas hoje eu atuo mais na parte da comunicação ali, do marketing mesmo. Eu falei isso com a Thay, inclusive. Hoje a entrevista, assim, é mais... A gente vai conversar mais, o grosso dela é do Norte em Quadrinhos, porque é o que me motivou a entrar em contato com você. E é o que eu mais gosto de falar também. Então massa, perfeito. Tô em casa. Mas pra conhecer tudo que você faz, realmente tem que ser umas 3, 4 entrevistas, porque é muita coisa. Como você já viu outras entrevistas que eu fiz, você sabe que a gente tem um processo de abertura, que é para todo mundo ficar à vontade, que a gente gosta de saber qual o xingamento mais utilizado da pessoa com quem a gente está conversando. E se eu não me engano, eu acho que eu não tô errado, você xinga bastante, mas eu não posso... Sim, mas assim, minha mãe vai ver esse vídeo aqui, cara, minha mãe, ela assiste tudo, ela lê tudo que eu faço. Qual então, o nome dela? Selma, Dona Selma. Dona Selma, prazer, tá? Não que eu não tenha aprendido a xingar com ela também, porque a bichinha... Olha, eu tenho 55, ela tem 1,49, então imagina o tanto de brabeza que é essa mulher. Então, assim, ela é braba. Então, também aprendi a xingar muito com ela. Mas, ultimamente... na verdade, você também entrevistou o Diogo, eu não vi ainda, porque ainda não saiu a entrevista, né? Mas eu não sei qual que ele falou, mas a gente tem um xingamento, nós dois, assim, que é pra zoar, assim. Toda vez que ele fala alguma coisa, a gente começa a falar que é bem assim, nossa, tu quer muito desse teu cu. Não, é muito bom. Pior que quando eu falei com ele, foi engraçado que eu perguntei qual é o seu xingamento. Aí ele falou, porra, caralho, é difícil. Aí começou a falar uns 5, 6 xingamentos. Eu não sei, aí falou vários, mas esse eu gostei, eu acho que eu vou levar pra minha vida. Achei muito... Não, é porque a gente tá viciado em falar isso. Qualquer coisinha do tipo, nossa, eu queria comer um chocolate. Aí, nossa, eu queria muito nadar seu corpo. A gente tem 15 anos, pô. Esse é muito bom, gostei, velho. Então é pra tudo. E aí não só com ele, que a gente não usa mais pra todo mundo. A gente fala isso pra todo mundo. Então nossos amigos estão usando muito isso também, porque
Virou um bordão, assim. Bom, então, ao longo da nossa conversa, pode chegar à vontade. Dona Selma, ela tá xingando porque eu estou encorajando. Mãe, não tem nada a ver com isso. É, culpa minha, tá? Até porque eu gosto que a pessoa xingue aqui, porque eu xingo muito. Então, é importante. Bom, pra gente conhecer a Samela de hoje, acho importante a gente saber a origem da Samela. E no caso, a origem especificamente, eu queria saber qual foi a sua porta de entrada pro mundo dos quadrinhos. O que foi que, na sua memória mais antiga, que você fala, caralho, a partir desse momento eu falei, caralho, o quadrinho é foda. Uhum. Olha, eu digo que eu tenho 3 histórias. Uma antes de eu nascer, 70 anos antes de eu nascer, mas aí é porque eu gosto mesmo de trazer isso, porque parece que foi uma coisa que foi destinada a mim, mesmo sem eu saber. Outra na infância e outra na faculdade. Então, eu tenho essas 3 portas de entrada aí que foi me galgando até onde eu cheguei aqui com os quadrinhos. Eu não quero te cortar e eu quero que você fale todas elas. Tá. Mas eu assim, porque eu estudo. Eu não sou cabaço. Eu sei que sou cabaço, mas eu sei 2 dessas histórias, se eu não me engano. Uma é do Tio Patinhas e a outra é de Mal. Eu acho. Sim. Beleza. A do meio eu não sei. Mas pode contar pra todo mundo. Não, vou contar super rápido. Não já que você já me cortou. Não, pode demorar. A gente fica até meia-noite ouvindo essas histórias, não tem problema não. Eu acho que talvez você tenha, não sei se você viu algumas entrevistas ou viu a minha coluna da Mina de HQ, que eu escrevi sobre essa história do Tio Patinhas, da minha avó, né? A minha avó, ela tá num momento muito delicado hoje em dia de saúde, e eu nem quero entrar muito em detalhes, senão eu vou chorar, mas a minha avó ela tem 90 anos, tal qual Maurício de Souza está fazendo 90 anos esse ano. E ela aprendeu a ler com quadrinhos também. Então, acho isso faz parte assim, da minha história, mesmo sem eu saber que eu ia um dia trabalhar com isso, né? Então, a minha avó, naquela época, ela tinha 12 anos, ela não sabia ler ainda, nem escrever, porque, né, em 1900 e bolinhas, mulheres não eram, né, incentivadas a isso. Então, a minha avó ela aprendeu a ler muito tarde e ela estava no interior do Amazonas, lá na cidade de Parintins, onde acontece, né, o Festival de Parintins. Ela morou um tempo lá e ela fazia aula numa igreja, numa pequena igreja que tinha lá na comunidade, e ela ia para lá fazer aula e ela voltava pela estrada de terra até a casa onde ela morava. E ela voltava com aquele lamparina, né? Uma lamparina na mão, assim, tudo mais, com uma vela. E aí teve uma vez que ela tava voltando e na estrada de terra ela pisou em um papel e quando ela olhou, era a capa do Tio Patinhas. E ela conseguiu ler, né? Pela primeira vez ela conseguiu, de todas as aulas que ela tinha feito ali para aprender a ler, pela primeira vez ela conseguiu ler, escrito Tio Patinhas. E ela ficou tão feliz, ela pegou aquele papel, saiu correndo para casa e chegou lá com os pais dela falando, eu consigo ler agora, eu sei ler, e com o Tio Patinhas na mão. Então, eu digo que ali foi no momento que minha avó, ela predestinou a minha carreira, sabe? 70 anos quando eu nasci, que ela já tava, tipo, era como se eu não tivesse escolha. Isso tinha sido destinado a mim. Então, acho que esse foi o primeiro momento, assim, que, sei lá, eu me emociono até hoje, porque nem eu sabia que eu ia trabalhar com quadrinho. O meu papo era livro sem figura. Esse era o meu rolê, sabe? E eu fui mudando, mas na infância, ali com eu aprendi a ler muito cedo, porque a minha mãe era professora. Então, antes de eu ir pra escolinha, eu já sabia ler. Então, minha mãe ensinou meu irmão a ler em casa. E quando eu cheguei na escolinha, a professora falou, não, já pode pular de série, porque você já sabe ler. Aí eu, tipo assim, ó. Tchau, crianças. Eu desse tamanho, né? Eu sei ler, vocês não. Vou pra próxima série. E nessa época, eu gostava muito de ler o Curumim, que eram umas tirinhas de quadrinho, né? Que tinham ali no jornal que circulava no Amazonas na época. Tem o mesmo estilo, foi criado um pouco depois ali da Turma da Mônica, então lá nos anos 60. E o Curumim, que era esse indígenazinho, que ele tem as historinhas dele lá, e no final ele dá lição de moral, então não jogue lixo nos rios, salve a Amazônia, e esse tipo de coisa. Então era legal, eu gostava muito de pegar o jornal e ler essas tirinhas, e depois ele circulou por uma editora lá de Manaus, e ele saiu numa revistinha mesmo, tipo essas revistinhas da Turma da Mônica. E no final da revistinha eles tinham umas atividades, ligue os pontos, ajude a onça a chegar no habitat dela. Então, eu e minha irmã, adorava muito ler as tirinhas do Curumim. Eu tive a oportunidade de conhecer agora, né, nesses últimos anos, quando eu voltei para Manaus, eu tive a oportunidade de conhecer o Mário Adolfo, que é o criador das tirinhas, e eu fiquei muito emocionada. Eu falei,
eu trabalho com quadrinhos hoje, cara, por causa disso, bicho. Então, muito obrigada. Não sei se foi uma bênção ou uma maldição, né? Trabalhar com isso. Mas foi super legal, assim. Então, o Curumim também foi muito importante pra mim. E o Curumim, querendo ou não, já nos anos 60, as tirinhas eram muito politizadas já. Então, assim, tem histórias do Curumim, ele pedindo, diferente de hoje, ele tava pedindo anistia pra galera lá, né, que foi perseguida pela ditadura. Totalmente diferente do hoje. Diferente, não é uma comparação boa. Quem tá fazendo Não é. achando que tá mandando bem, tá não. Não é, o Curumim hoje em dia jamais pediria anistia pra essa galera aí. Então, o Curumim, ele já falava sobre demarcação de terras indígenas naquela época. Então, assim, era uma tirinha extremamente politizada, sabe? Até hoje em dia eu tenho uma edição especial que saiu esses últimos anos, eu fico olhando e falo, caraca, realmente era bem pra frente, assim, da época, né? E, inclusive, essa edição especial tem lá um monte de foto dele, do Curumim com a Turma da Mônica, então, o Mário Adolfo com o Maurício de Souza, que teve encontro e tudo mais. Então, o Curumim foi bastante importante, assim, pra mim. E o terceiro momento foi na faculdade, quando eu já estava em São Paulo. Eu cursei produção editorial aqui em São Paulo, né? E na faculdade eu conheci Maus, porque uma amiga minha, ela falou, cara, eu tô lendo um quadrinho que fala sobre a Segunda Guerra Mundial e tudo mais, e eu sempre gostei, né, de estudar esse tipo de história, sobre guerras, de desgraça no geral. Eu gostava de ler, cara, sobre desgraça. E aí eu falei, eu vou ler. E aí, assim, na minha cabeça, assim como a maior parte dos brasileiros, eu achava que quadrinho era ou Super-Herói ou Turma da Mônica, né? Ou tudo pra criança. E quando eu li Maus, eu falei, peraí, que é isso aqui? Isso. Cara, na minha cabeça parece que explodiu, assim. Eu falei, meu Deus, existe essa alternativa aqui, sabe? Além dos livros, além de letras, só de ler letras. Existe isso aqui, cara, é isso que eu quero fazer. Então, o Maus, ele foi meu despertar para os quadrinhos, assim, sabe? Então, foi esses 3 momentos. Eu realmente acho que todo mundo que consome quadrinhos tem esse momento de Maus, assim, é muito Tem. bom. Quando você descobre o potencial de quadrinhos, é muito da hora. Uhum. Bom, agora eu vou entrar numa parte meio cachorra, peço desculpas, tá? Porque eu vou fazer 2 perguntas arrombadas. Tanto que quando eu fiz ontem pro Diogo, assim, ele sofreu. E eu sei que é uma pergunta sacana, tá? Não estou desavisado, mas eu gosto de fazer essa pergunta porque é legal ouvir vocês falar sobre isso em particular. Eu queria que você falasse pra gente alguns autores e autoras que você acredita que as pessoas deveriam estar acompanhando essas pessoas, o que essas pessoas estão produzindo é muito bom e as pessoas precisavam estar olhando. É foda pra você porque você conhece muita gente desse meio. Então, eu já vou deixar o disclaimer pra quem ouvir, que se Samela não falar seu nome, não é porque ela não gosta de você, é porque é muito... Talvez seja, porque eu não gosto de você mesmo. Talvez. Aí eu não posso fazer muito. Enfim. Cara, olha, eu vou fazer um disclaimer e falar. Mas, assim, a gente fez uma coluna no perfil do Norte de Quadrinhos esses tempos, acho que foi esse ano, eu não lembro qual mês, que diz que, assim, que o nosso cenário tem memória curta. Porque lá, nessa coluna, o Luiz Andrade, que é o colunista, né, que fala sobre o mercado editorial nessa coluna, claro, com a perspectiva de ser uma pessoa do Norte, ele comenta que há muitos anos atrás, quando tudo era mato, a gente teve um quadrinho amazonense que explodiu no Brasil. E ninguém sabe, até hoje, que esse é um quadrinho amazonense, que foi a galera ali do Hypercomics. Então, muita gente hoje em dia que é super famosa e assim, lembrada no mercado e tudo mais, e que atua até hoje, veio do Hypercomics, né? Só que, por incrível que pareça, a galera amazonense que criou o Hypercomics não é conhecida. Só é conhecida lá no meio, né? No nosso rolê ali de Manaus. Então, eu acho que pessoas que deveriam ser conhecidas pelo Brasil todo, Jusilande Júnior, que é um quadrinista incrível, inclusive ele desenhou aí a Juricaba, do Ademar Vieira, né? Então, você bate o olho ali, você vê a arte dele, você fala, como que essa pessoa não é conhecida pelo resto do Brasil? Porque a arte dele assim, ela brilha nos teus olhos, e tu vê, se tu fala, meu Deus, ele tem uma pegada meio Colim, ele tem uma pegada meio, eu não sei dizer exatamente, mas ele usa muito o preto e branco, com as linhas bem grossas, assim, sabe? E com muitos detalhes em cena, que você não sabe pra onde olhar, porque
Às vezes ele faz uma cena assim de uma floresta e tem tanto detalhe de folha, que preenche a página inteira e você não sabe por onde olhar. Então a arte dele é espetacular. O Juscelino Júnior, ele tá lançando vários quadrinhos, ele nunca parou de lançar quadrinho, ele inclusive trabalha lá para o mercado gringo também, mas ele também não é muito conhecido aqui no mercado nacional, sabe? Eu acho isso um absurdo, porque ele é muito, muito, muito bom. E junto com ele, o Vicente também, que também fez parte do Hipercomics. Ele, hoje em dia, ele já tem mais idade, né? Mas ele também é uma pessoa que continua fazendo quadrinhos até hoje. E ele também não é uma pessoa que é muito conhecida, deveria ser, porque eles são os nossos patrimônios ali amazônicos, sabe, de quadrinhos amazonenses. Eu acho que eles deveriam ser realmente muito conhecidos. Mas, eu não vou ficar só falando vou ficar puxando sardinha lá pro norte, principalmente para Manaus. Mas eu vou ter que falar também, cara, tem o Volney Nazareno e o Otoniel Oliveira, que são quadrinistas também da velha guarda ali de Belém, que eles têm um quadrinho chamado Belém Imaginária, que ele é assim, desde a primeira vez que eu ouvi falar de Belém Imaginária, eu estou louca atrás desse quadrinho, só que ele tá esgotado há muito tempo. Então, eu vi você, ontem eu tava vendo entrevistas suas e eu vi você falar desse quadrinho, eu procurei e cara, eu tô com muita vontade de ler por conta de você falando. Aí eu procurei, eu achei muito do caralho, assim, tipo, mas eu não achei pra comprar, lógico. Tá esgotado há muitos anos. Mas eu fiquei muito instigado por esse quadrinho, justamente pela forma que você falou dele, mas enfim, desculpa. O Belém Imaginária, assim, todo mundo fala. Eu tive a oportunidade de conhecer o Otoniel uns 2 anos atrás. E esse ano, lá no Circuito Amazônico de Belém, eu fui para lá e eu conheci o Volney pessoalmente. E foi muito emocionante para mim, porque eu tenho ele realmente como uma referência. Ele é incrível. E ele estava fazendo quadrinhos ali há muitos anos também. A gente fala que ele foi o pai de vários quadrinistas belenenses ali, porque ele realmente é um mestre ali, sabe? Então, foi muito bom conhecer ele pessoalmente. E ele me levou uma edição para eu ver, né? Porque a única edição que ele tinha, eu tentei roubar, ele não deixou. Mas ele me levou para eu ver a edição e eu fiquei tipo, cara, isso aqui é patrimônio histórico. Eu preciso que a gente reimprima isso. Então, eu tô enchendo o saco dele. Vamos ver se ele vai, né, conseguir. Mas Belém Imaginária também é muito bom. Então, assim, tem o Ricardo Ono, que ele faz o quadrinho Saburô. Eu tô só puxando sardinha pro norte, né? Mas enfim, é óbvio, é meu trabalho. Não, tá certo. E assim, eu vou te falar, eu gosto de fazer essa pergunta, porque eu sei que todos vocês que trabalham com o meio de produção de arte no geral, sempre vai ter muito nome não valorizado. Sempre vai. Tipo, gente pra caralho. Mas é legal quando vocês, tipo, trazem, principalmente nomes que eu não conheço e que eu preciso cavucar depois. Essa é a parte e assim, alguns eu já tinha ouvido, mas acho que são uns 2 ou 3. E é bom ter essas várias outras referências, porque, enfim, a gente vai falar sobre conhecer autores que a gente não conhece. Isso é muito legal. Eu tenho só mais uma, a última. A Malika da Rio, que é uma quadrinista, que ela é marroquina, mas ela é radicada em Manaus, então ela mora muitos anos em Manaus. A gente fez um post esses dias no nosso quadrinhos mostrando a arte dela, né? Cara, é impressionante a arte dela. Então, assim, Malika da Rio também, eu acho que ela faz Maramunhã hoje em dia com o pessoal de Manaus também. Então, assim, a arte dela é incrível. Se você ver o Instagram dela, você fala como que ela foi indicada ao HQ Mix há um tempo atrás, com o primeiro quadrinho dela. Então, assim, você fica, como que essa pessoa não é conhecida pelo resto do Brasil? Cara, a minha missão de vida é fazer a Malika ser reconhecida, porque é incrível. Então, ela tem toda a pegada, né, da cultura marroquina dela e da cultura amazonense que ela incorporou ali, sabe? Porque ela tá lá há muitos anos, a filha dela é amazonense. Então, assim, é legal esse choque de culturas, assim, tão diferentes entre si. Vou procurar, porque achei curioso essa mistura de cultura marroquina com Belém. Assim. Você vai amar. Bom, outra pergunta que, assim, normalmente é uma pergunta que desperta muitos sentimentos na gente, que é assim, eu queria saber de você, o que você acredita que o cenário de quadrinhos brasileiro faz de melhor e no que ele pode melhorar? Cara, pô, isso aqui o Enem porra, isso aqui é edital? É edital? Cara, então, mano, é porque assim, as perguntas só vão piorar, tá? Porque, não sei se você chegou a ver toda a minha entrevista com o Tai, mas tem um momento em que nós dois estamos só com ódio, porque a gente começou a reclamar de tudo, então é Eu vi, eu assisti, até mandei foto pra ela, falei, tô aqui te ouvindo falar, tu fala pra porra. Ela, vai se ferrar. Qual foi a minha pergunta? Esqueci completamente. Muito bom. Vamos lá. Deixa eu parar de rir um pouco. Vamos lá.
O que você acredita que o cenário de quadrinhos brasileiro faz de melhor e no que ele pode melhorar? O que ele faz de melhor? Eu vou para os independentes, tá? Porque eu também não acho... Não vou falar das editoras, até porque eu nem posso, né? Mas assim, eu vou para os independentes. Cara, eu acho que a gente tem uma cultura muito diferente de todas as outras, dos mercados mundiais aí. A gente vai falar para os americanos? Zero, né? Zero de cultura. Então, assim, eles importam muita cultura, mas eles falam lá dos rolês deles, que você fala, tipo, ai... E outra, o humor americano horrível, né? É péssimo, Porra! isso eu concordo. Ai, você fica tipo... não tem nada a ver o que você tá falando, bicho. Não tem nada a ver essa piada. Que sorrindo, não, sabe? Assim, eu falo, especificamente, ler humor americano é uma merda. Porque quando você tá vendo uma série, um desenho, aí tem humor físico, tem a performance, aí vai. Mas ler humor... Nossa, é horrível, é péssimo. Ai, é difícil, né? Mas, enfim, eu acho que a obra, o quadrinho independente brasileiro, ele é muito plural. Você consegue ver de tudo, de tudo. E eu acho que hoje em dia a gente está num momento tão efervescente do mercado independente, né? Hoje em dia, que eu digo nos últimos 10, sei lá, nos últimos 8 anos, né? Com a explosão, assim, de tanta gente entrando no mercado e fazendo quadrinho e tudo mais. Mas a gente é tão diferente, tem tanta coisa pra gente falar, e tanta coisa diferente. Eu acho que a gente se assemelha um pouco até ao mercado japonês, do tipo assim, tem coisa que só funciona em mangá, tem coisa que só funciona em anime. Que se você for levar pra Hollywood, como muitas vezes acontece, não fica bom, né? Não fica bom. Então eu acho que a gente... Paralela perfeita, eu nunca tinha pensado nisso, e faz todo sentido do mundo. Tem coisa que só naquele formato, naquele tipo de linguagem cultural deles, faz sentido. Se você tirar dali, fica uma merda. Eles conseguem fazer, tipo, anime de badminton, de tudo! E fica legal, você fica empolgado, cara. É incrível, cara. Eles realmente... E só naquele formatinho mesmo dá certo. Se você tirar, fica uma merda mesmo. É tipo assim, você falou do badminton. Tem um mangá do Hatao, se você sabe, que é o Ping Pong Drama, que é um mangá brasileiro. Cara, é um mangá de ping-pong. Vai se fuder, é muito bom. Eu amo esse mangá. Porque, assim, você é na escola ali, então a pessoa, né, jogando contra o cara que faz bullying contra ela. Então, assim, e aí é todo um drama em cima do jogo ali, sabe? É igual como a gente vê... Ai, gente, como é o nome? Haikyuu, né, de vôlei e tudo mais, Slandunk. Então, assim, você fala, cara, que incrível trazer pro que é mais próximo da gente, ping-pong, né? Porque eu não sei porquê, mas é uma coisa muito... que a gente... eu não sei nos outros lugares, mas assim, eu lembro da minha infância jogar muito ping-pong. Meu pai, uma vez, tinha uma mesa de ping-pong e a gente passava... A mesa era alta pra mim? Era, mas eu passava muito tempo jogando ping-pong. Ainda é? Ainda é! Assim. Mas eu acho, então, que o mercado brasileiro é muito plural, né? Eu sei que dá pra gente falar disso de mercados de todo mundo, mas eu acho que a gente tem alguma coisa de diferente. Talvez seja pelo tamanho do nosso país, que é um país, né, continental, então a gente tem muitas culturas diferentes em cada ponto desse país. Não à toa há uns choques, né, quando a gente está no lugar e vai para o outro, e a gente se depara com, por exemplo, eu vejo o pessoal do interior do Rio Grande do Sul falando, não entendo nada. Assim como se vai umas pessoas daqui, lá pro interior do Pará, por exemplo, tem uma região ali que é Cametá, que o pessoal fala que o dialeto cametaense é muito específico, né? Porque às vezes você não entende o que eles estão falando, justamente por ser um dialeto muito diferente, muito próprio. Então, a gente é atravessado por muitas culturas diferentes no Brasil, e eu acho que isso reflete no quadrinho também, independente. A gente pode falar de tudo e falar de uma maneira muito boa. Claro, eu não tô falando que todos os quadrinhos independentes são bons. Obviamente, assim como qualquer outro lugar, qualquer outra linguagem, vai ter os que são muito bons, os que são medianos e os que são ruins. É normal, isso tem em todas as mídias, né? Mas eu acho que a gente tem essa diferença de poder ser plural. E por ser independente... tem a diferença de que você faz o que você quiser nesse quadrinho. Você não tem amarras com empresas acima de você de falar, de direcionar o que você quer fazer. Então, por ser independente, você fala o que você quiser. Então, eu acho que a única forma que o quadrinho independente é independente é disso, né? Porque o dinheiro tá faltando.
Mas eu acho que é isso. Eu acho que a gente é muito plural pelo tamanho do nosso país, pelo tanto de cultura que a gente tem. Eu acho que isso reflete muito bem nas nossas artes, principalmente do quadrinho, sabe? Então, eu acho que esse é o que a gente tem de melhor. É o quadrinho independente. O que a gente pode melhorar, né? Putz! Muita coisa. Tem uma lista, amigo. Mas, assim, eu acho que o que pega muito, mas eu vou aí falo de mercado independente e de mercado editorial, mainstream mesmo, né? Que é distribuição. Eu acho que é uma das coisas que, assim, que é muito difícil disso melhorar, porque é maior do que a gente, é maior do que o quadrinho, é maior do que o mercado editorial, é maior do que tudo, né? Justamente, eu acho que, por um lado, olha só como é que são as coisas, os dois lados da mesma moeda. Pelo Brasil ser um país continental, ele é bom porque a gente tem muitas culturas, e ele é ruim porque a gente não consegue chegar em todo lugar. Exato. É incrível, assim, é muito maluco. Às vezes, quando eu falo pra galera que tem viagens lá no interior do Amazonas, que a gente leva 30 dias de barco pra chegar dentro do mesmo estado, as pessoas acham que eu sou maluca, mas é porque olha o tamanho do nosso país. O Amazonas e o Pará são os maiores estados do Brasil e a gente não tem estradas, né? As nossas estradas são os rios, os nossos jet skis, aquela propaganda lá, né? Os banhistas são não sei o que, são os pedestres. Então assim, é difícil de chegar. E eu lembro que, nossa, eu tô indo por outros lugares, mas... Só vai, só confia. Eu lembro que uma vez conversando tava eu e meu irmão e uma ex-namorada dele, que tava aqui em casa, estava conversando sobre privatização. Do nada, um assunto assim surgiu no meio do café. Casualzíssimo. Aí ela falou que achava que tinha que privatizar os Correios, porque era ruim demais, não sei o quê, porque... Aí eu e meu irmão, a gente se olhou, a gente começou a rir. Aí ela ficou tipo, o que foi? A gente olhou e falou, cara, você é muito paulista. Lógico. Você acha que uma empresa privada vai se enfiar lá na casa do caralho pra entregar um pacote? Não vai, velho. Nem Não vai porque não vai ser financeiramente viável pra eles, né? Não lucra nada com isso. Então, assim, a gente usou exatamente esse negócio. Falou, cara, sabe como que uma filha que mora no Rio de Janeiro se comunica com a mãe ribeirinha que tá lá no interior da Amazônia? Pelos Correios. É a única... porque eles são obrigados, não é porque eles são bonzinhos também, né? É porque eles são obrigados a entregarem lá. Então, assim, a gente vê barquinhos dos Correios entrando o rio afora, subindo e descendo o rio, para chegar nas comunidades ribeirinhas, entendeu? Então, eu acho, assim, que o tamanho do nosso país, a distribuição impede muito. Desde a primeira vez que eu entrei no mercado editorial, né, lá na Devir, eu trabalhava com a parte da distribuição da Devir. Eu era responsável, além de muitas outras coisas lá dentro, eu era responsável por fazer a distribuição da Devir. A Devir, ela era eu não sei se ainda é, na verdade. Ela, além de uma editora, ela era uma distribuidora. Então, eu fazia a distribuição da Panini, JVC, de todas as outras, né, editoras ali pela Devir. E eu via como era diferente. A gente tinha que calcular, por exemplo, esse quadrinho aqui, o lançamento dele é dia tal. Mas, então, eu tenho que mandar, sei lá, 20 dias antes pro norte, para poder chegar na mesma época na banca, na mesma época que vai chegar em São Paulo. Então, assim, eram umas cálculos super diferentes, assim, para fazer, sabe? Então, a distribuição no nosso país, ela é extremamente maluca, e não só no mercado editorial, mas de qualquer coisa, né? Eu lembro que eu fiquei muito feliz quando eu vim para São Paulo, uma das poucas vezes que eu fiquei feliz estando aqui. Porque eu tinha frete grátis agora. Eu nunca tive frete grátis na minha vida. Eu lembro que a Submarino, na época, fazia um monte de promoção, né? Do tipo, 3 livros por R$30. Eu ficava maluca lá em Manaus. Aí eu falei, mãe, eu vou comprar no Submarino. Me dê o seu cartão. E aí, quando eu ia ver, o frete tava dando mais caro que os 3 livros. Eu falei, porra, sabe? E eu demorava um mês pra chegar lá. Então, assim, quando eu vim pra cá, pra São Paulo, e eu hoje em dia peço o Mercado Livre e chega no mesmo dia, às vezes eu acho surreal. Eu falo, isso que eu nunca tive isso na minha vida. Então, assim, é diferente, sabe? E a distribuição no nosso Brasil, ela não é só referente ao quadrinho. Então, acho que é um ponto que a gente tinha que melhorar. Como? Eu não sei, aí fica aí com o governo, né? Porque eu não tenho que pensar nisso, não sou paga pra isso. Eu não fui votada. Pois é, não, podia se candidatar então, pra gente botar você ali na frente pra resolver essa porra aí. Ai, Deus me livre, eu não ia servir não sirvo não pra falar, sei lá. Minha dicção é péssima, eu chegar lá no negócio pra falar, eu ia me enrolar toda.
Eu ia mandar bolsonarista tomar no cu. Ih, Ah, não, mas é dever, né? Aí é obrigação nossa mandar o bolsonarista tomar no cu. mas aí eu não ia conseguir, não. Tudo bem, a gente tem que respeitar os nossos limites. Bom, antes de eu começar a fazer as perguntas sérias, porque até agora, por incrível que pareça, não são as perguntas sérias, são mais para te responder. Eu gostaria que você falasse um pouco para quem está escutando, né? Fala um pouco sobre o que é o Norte em Quadrinhos. Cara, vamos lá. Ele começou sendo somente uma plataforma que eu queria dar visibilidade aos quadrinistas do Norte. Então, eu fazia lives, né? Comecei a fazer no Instagram na época da pandemia. E depois eu migrei para o YouTube. Mas eu acho que ele tomou uma proporção que o projeto ele foi crescendo, ele foi ficando muito maior que eu. Não que seja difícil ser maior que eu, mas ele foi crescendo e parece que foi tomando vida própria. E eu fui só acompanhando e fui tentando seguir atrás, sabe? Então, assim, ele começou realmente só eu fazendo mais lives, porque eu pensei assim, né? Eu tenho uma certa visibilidade no meio dos quadrinhos, então bora tentar, né, juntar isso, né? Apresentar esses quadrinistas do Norte pra galera que me segue, tanto o pessoal que trabalha em editoras no mercado editorial que me segue, quanto os leitores. Então, vamos tentar fazer essa ponte, né? E aí que eu comecei só com essas lives mesmo. Quando eu vi, as coisas estavam acontecendo. A gente já tinha muitas pessoas no nosso grupo no WhatsApp, né? Porque é isso que eu sempre via também. Já tinha uma produção muito grande acontecendo na região norte. Não é que o Norte Quadrinho chegou e pronto, começou a produção. Não, já existia. Só que a produção era muito separada. Então, a galera do Amazonas estavam lá produzindo, a galera do Pará estava produzindo, a galera do Amapá estava produzindo, e cada um no seu território. E o que o Norte em Quadrinhos fez foi juntar essa galera toda num sentimento de comunidade, do tipo, olha, nós somos um só, porque a gente passa pelos mesmos problemas, a gente tem as mesmas dificuldades em relação ao mercado nacional de quadrinhos, e aí a galera começou a se juntar e começou a se conhecer. Então, acho que a gente fez esse né, vamos lá, galera, vamos juntar os Estados Unidos da Amazônia aqui, juntar todo mundo aqui pra gente, porque, né, juntos somos mais fortes. Essa coisa toda de coach, né? Só que um coach do bem. E aí... e aí a gente Por juntou... incrível que pareça, depois eu tenho uma pergunta meio coach ali, mas não é tão escrota. Aí não vai responder, não. Não é tão escrota, mas a gente vai falar sobre coaches daqui a pouquinho. Tá bom, tô com medo. Mas, enfim, e aí a gente foi juntando, e aí dessa junção ali no grupo, todo mundo compartilhando, cada um se seguindo, e a gente fazia isso assim, gente, quando alguém tiver um post, vai lá todo mundo, curte, comenta, compartilha, né, para poder chegar a mais pessoas, e a gente dar força um pro outro, né, isso foi acontecendo, quando eu vi, tinha coletivos sendo formados dentro ali do Norte em Quadrinhos, então pessoas que se juntando, que eram do Amazonas, do Pará, do Amapá, e fazendo um coletivo e publicando coisas juntas. E eu acho que isso foi um incentivando o outro, né? Foi tipo uma produção incentivando a outra. Então, o pessoal ali do Amazonas estava produzindo muito, aí o pessoal do Pará falou, a gente quer produzir muito também, o pessoal de Boa Vista falou, cara, que foda que tava o Amazonas e o Pará produzindo muito, a gente também quer produzir muito. E uma coisa foi, sabe, retroalimentando a outra. E aí, hoje em dia, a gente fala que eu não falo mais que ele é um projeto, que ele as pessoas acham que é um coletivo, não é um coletivo, porque a gente não publica nada, né, junto, assim, mas é um movimento, a gente passou a ser um movimento, né, social, político e, né, no meio do mercado nacional, porque a gente queria espaço. Só que hoje em dia a gente não quer só espaço, a gente não quer mais ser... que a gente não quer mais entrar na panelinha do mercado nacional de quadrinhos. A gente quer que essa panela ela seja uma caçarola enorme e que ela pegue o Brasil inteiro. Eu não quero que essa panela continue e ela só englobe a gente. Eu quero que essa panela ela se estenda para o resto do Brasil. E, inclusive, para a região norte, né? Eu acho engraçado porque muitas vezes já me perguntaram assim, por que você não faz um Centro-Oeste em quadrinho? Eu falei, gente, você não quer mais nada, né? Só de lá, assim, as pessoas podem fazer e tudo mais. Se inspirem, né? Tanto no movimento Norte em Quadrinhos quanto no movimento da Rede Nordestina de HQs, que também existe, né? Mas assim, eu não... Aí too much pedir pra mim, né? Faz a rede brasileira de quadrinho logo nessa porra, então, América do Sul, pronto. Aí vamos, calma, que eu sou só uma. Então, assim, esse movimento, ele passou a se... Eu falo que hoje em dia a gente é mais ou menos um ecossistema próprio. Porque hoje em dia a gente tem nossos próprios eventos,
que as pessoas, os artistas da região norte não precisam mais sair da região norte para ter um evento específico de quadrinhos, né? A gente tem nossa própria premiação, porque a gente cansou de ser ignorado pelas premiações nacionais. Por mais que a gente tivesse muita qualidade, a gente cansou de ser ignorado. A gente tem... Esqueci o que eu ia falar. Mas enfim, a gente tem a nossa... Vocês têm formação, eu sei que vocês têm... A formação, exatamente. A gente não tinha escolas sobre isso, né? De ensinar a fazer quadrinhos, como aqui em São Paulo tem a Quanta. Tem a escola do Daniel Esteves, né? Que eu esqueci o nome. Teve o Instituto HQ. Então, assim, sempre teve escolas aqui que ensinavam a fazer quadrinho, desde o começo. Na região norte, a gente não tinha. Então, hoje em dia, a gente tem. Então, a gente tem nossas próprias escolas. Daqui a pouco, a gente só falta fazer uma gráfica. Se tiver um parque gráfico... Super apoio. Vambora, vamos produzir. Bora. Porque a gente sofre muito com falta de gráficas especializadas em quadrinhos na região norte. É muito difícil, vem tudo cagado, vem tudo errado e tudo mais. Então, hoje em dia, a gente tem tudo isso, né? A gente faz os cursos profissionalizantes todo mês. A gente publicou, em parceria com o Instituto Mapinguari, um quadrinho, né? Que, como a gente sempre traz essa temática de meio ambiente, porque... né, deveria fazer parte de todo brasileiro, mas quando a gente fala de pessoas que moram na Amazônia, faz mais parte ainda. Então, a gente fez ali uma parceria com o Instituto Mapinguari para fazer um quadrinho. A gente fala que é um quadrinho que ele traz ali sobre as consequências da exploração do petróleo na foz do Amazonas, né, do Rio Amazonas. Então, a gente trouxe ali 9 histórias nesse quadrinho, que vai ser, inclusive, lançado também na COP agora, né, em novembro, eu acho que é a COP, lá em Belém. O quadrinho vai ser distribuído lá em outras línguas também, para poder os gringos, né, verem nosso questionamento ali que a gente traz no quadrinho. Então, assim, é algo que a gente passa a fazer muito, e sempre usar também, a gente usar esse senso de comunidade, né, de tipo assim, olha, a gente só tá conseguindo tudo isso que a gente tá conseguindo hoje porque tá todo mundo junto, porque tá todo mundo em comunidade. Uma só pessoa, eu sozinha não conseguiria fazer isso. O que o Norte em Quadrinhos fez foi só juntar essa galera, e nós, como um grupo, estamos conseguindo isso. Esse ano, 14 indicações do HQ Mix, nunca aconteceu isso. O HQ Mix tem mais de 30 anos, nunca aconteceu isso. Então, em mais de 30 anos, é a primeira vez que isso acontece. Espero que a gente ganhe alguma coisa, Vai ganhar, já ganhou, pô. Então, agora sim eu vou te fazer perguntas mais difíceis. Não sei se são difíceis, mas é porque... Eu vou te bloquear. Se você cair do nada, a internet, foi a internet. Enfim, porque assim, eu acho você uma pessoa que você tem um expertise muito única pela sua experiência no mercado editorial e pelo que você tem feito no Norte em Quadrinhos. E muito do que eu vou te perguntar são debates internos também que eu tenho, porque eu também comecei um pequeno projeto de publicações independentes, de tentar falar exclusivamente, uma vez por mês que seja, de publicações independentes. E o negócio de independente é todo um rolê também, porque editor independente, tem muita coisa, mas enfim. Sim. É um debate. Mas, e é isso, eu acho que você pode elucidar, trazer coisas do debate que eu acho importantes pela sua própria experiência e para as pessoas que estão ouvindo, porque você vai ver que grande parte... Você vai ver não, você já sabe, né? Mas você vai ver que grande parte do meu debate interno tem sido como falar com pessoas que não conhecem determinados autores, a dar essa chance, né? E a dar essa chance é uma palavra arrombada, porque não é caridade. A pessoa merece. A gente tá falando de pessoas que têm talento, qualidade. Mas enfim. Primeiro eu queria... Porque eu acho que existe um argumento que parece sensato. Eu não acho que mas parece sensato quando a pessoa tá falando. E eu até tive um pouco a oportunidade de falar um pouco disso com a Thay, que assim... Você vai ver esse argumento, às vezes, das editoras ou de leitores de quadrinhos, porque tem um grupo de leitores de quadrinhos bem cabaço, que vai falar assim, mas é melhor chamar o autor de São Paulo do Rio, é mais fácil, mais conhecido, dá mais gente, dá mais audiência, é mais barato para trazer, por aí vai. Como uma forma de justificar não chamar gente de outros lugares ou não dar oportunidade pra gente de outros lugares. Que eu acho um argumento muito conveniente pra preguiça e pra manter as coisas do jeito que estão, porque tá bom pra muita gente desse jeito. Aí eu queria que você, primeiro, se você tem algum em mente sobre isso, como você argumentaria com essa, né, essa pseudo-verdade que vão jogar pra você? Tu quer muito dar esse... É isso que eu falaria. Pois então. E aí, tem outra questão, porque quando eu falo com as pessoas, mano, vamos ler algo que você não leu?
eu acho que as pessoas às vezes não entendem que eu acho, pelo menos, isso aí já é minha opinião, mas como a gente não tá aqui pra ouvir minha opinião ainda, mas a sua, que qual é o risco que você acha de a gente não ler outras coisas, ou de não dar chance pra outros autores, outras vozes de outros lugares? O que a gente perde quando a gente, perdão, não lê essas pessoas? Eu acho que vamos partir do ponto de que todo preconceito que a gente tem em relação a tudo é porque a gente não conhece, né? Né? A gente já tem um preconceito sobre algo que a gente não conhece, que a gente não sabe. Então, eu acho que quando a gente fica na nossa própria bolinha, a gente só faz o que parece a gente só lê o que parece com a gente, o que fala com a gente, o que fala da gente e o que fala sobre só um ponto de vista de narrativa vivida, eu acho que a gente tem mais chance de cometer preconceitos, de ter preconceitos, né? Então, e principalmente quando a gente vai falar desse lado regional, que é o que é, né, o que eu atuo, por que as pessoas têm preconceito com as pessoas do Norte e do Nordeste? É baseado no racismo, não tem outra, né? A gente chama de xenofobia, mas a xenofobia que os nortistas sofrem é baseado no racismo anti-indígena. E que os nordestinos sofrem é baseado no racismo anti-pessoas pretas. Por nós sermos a região mais indígena do Brasil, as pessoas olham pra gente dessa forma, né, de estereotipado e tudo mais. E a região Nordeste também passa por isso, né? Então, assim, eu acho que quando a gente consome tudo, música, dança, quadrinho, livro, filme, qualquer tipo de arte, só de um lugar ou só de uma perspectiva de vida, a gente é mais propenso a cometer preconceitos, a não abrir a nossa cabeça, a não entender o lado do outro, que eu acho que é isso, né? O preconceito ele também é a gente se colocar no lugar do outro e entender por que essa pessoa passa por isso, por que a sociedade trata essa pessoa assim. Então, eu acho que se a gente abrir nossa cabeça para ler quadrinhos de outros tipos, e eu não falo só da região norte, mas quadrinhos LGBTs, quadrinhos, sei lá, de mulheres, né? Tem muito estigma também de que quadrinhos de mulher ou é muito fofinho, ou é só quadrinho introspectivo. E não é verdade, a gente tem quadrinho de absolutamente tudo, né? Hoje em dia não dá mais para usar essa desculpa. E Beach Planet ali, exatamente. Então não dá mais pra usar essa desculpa, né? De que, mulher não faz quadrinho. Pô, eu acho, hoje em dia, eu posso estar errada, posso estar muito errada. Depois eu vou dar uma olhada, porque a gente fez né? Eu participei com o Norte Quadrinhos ali como apoio de um censo dos quadrinistas que o coletivo Univos, junto com outros coletivos, fizeram, né? Mas eu tenho a impressão hoje em dia de que tem muita mulher fazendo quadrinho. Muita mulher. Se eu for olhar pela perspectiva da região norte, as mulheres que fazem quadrinhos na região norte hoje estão muito mais em evidência do que os homens da região norte que fazem quadrinhos. Então, é muito doido, assim, não dá mais pra gente usar isso como desculpa. E outra coisa é que, assim, mas é que eu não conheço os quadrinhos que você tá falando da região norte. Eu, como amazonense, também não conhecia. Quando eu decidi fazer o Norte em Quadrinhos, eu fiz o básico, que eu fui no Google, que esse site, assim, que você coloca lá e te dá a resposta, né? Foi isso que eu fiz. E hoje em dia tem uma vantagem muito grande, que quando a pessoa coloca lá quadrinistas da região norte, aparece o Norte em Quadrinhos, e tá lá dado. Né? Aparece o site, que tá em construção, ainda vai ter, mas assim, o site vai ser melhor ainda, porque a gente tá construindo ele de uma forma que você vai clicar no mapinha Amazonas e vai abrir lá e vai te mostrar todos os quadrinistas obras da região do Amazonas. Você clica no Pará, vai estar lá. Então, assim, hoje em dia é uma colher de chá dada diretamente na sua boca, sabe? Não tem como ter desculpa. Porque eu não conheço mulheres quadrinistas. Tem o site Mina de HQ, que o que mais tem lá é mulher quadrinista. Porque eu não conheço quadrinhos LGBT. Tem o site da PocCon, que é o evento, mas lá tem a lista do Ali lá, que todo mundo é LGBTQ. Então, assim, não dá, né, pra usar isso como desculpa. Então, acho que às vezes também falta a gente ir atrás, falta a gente deixar de preguiça e ir atrás. Eu não falo somente de leitor, eu tô falando de editoras, eu falo de pessoas que trabalham no sistema do mercado nacional também. E eu acho que principalmente por isso que, né, hoje em dia a Conrad fez uma parceria com o Norte em Quadrinhos pra gente lançar, né, quadrinhos do Norte,
Justamente por isso também, porque isso é o nosso movimento agindo, né? O movimento Norte em Quadrinhos agindo para que as pessoas para que não seja mais tão fácil ignorar a gente. A gente está muito presente em tudo, então é muito difícil hoje em dia ignorar a gente. E também porque eles entenderam ali que abrir espaço para a gente é abrir espaço para os leitores deles conhecerem novas narrativas, novos jeitos de ver o mundo, sabe? Aproveitar que você falou isso, porque essa é uma dúvida que eu tenho e que até era a minha próxima pergunta mesmo, que é assim, na sua experiência, tendo lidado com Norte Quadrinhos e com o mercado editorial por muito tempo já, aonde você acha que tem mais resistência referente a materiais de lugares diferentes, mas nesse caso em particular do Norte? No leitor ou nas editoras e nas instituições, nos eventos? Os eventos, eu acho que não. Hoje em dia, os eventos, eles já estão muito ligados nisso. Eu acho que os eventos de quadrinhos, né? Eu acho que os eventos de literatura, eles ainda confundem muita coisa. Por exemplo, se são autores da região norte, são autores indígenas. Não necessariamente. Se são autores indígenas, são da região norte. Não necessariamente. A gente teve alguns casos desses que aconteceram recentemente. Então, o de literatura, eu acho que, como a gente não tem um movimento norte em literatura, eu acho que... Já vai ter que começar a fazer agora. Já vai, bora. Não, vou passar para outra pessoa. Não temos tempo. E eu acho que ainda sente uma certa resistência ou um certo... a falta de letramento mesmo, porque não tem esse movimento ali dentro desse nicho para poder dizer, gente, não é assim. Então, eu acho que de eventos, eu acho que a gente já está um pouquinho melhor, sabe? Esse ano foi a Bienal de Curitiba que mais teve quadrinistas do Norte. Ano passado, o FIC também foi o que mais teve quadrinista do Norte. E não somente no Allen, mas na programação oficial, nas oficinas, nas exposições, então, nos bate-papos. Isso foi super legal. Então, assim, eu acho que de eventos a gente tá de boa hoje em dia. Só um parênteses. Eu conheci a Thay por sua causa, porque eu tava no evento do FIC, né? Eu tava no FIC, e aí eu já seguia você, e eu vi que você postou coisas da Thay, né? E aí eu passei no stand da Thay umas 3 vezes, e tava ali o News. E tava muito cheio o stand deles, quase toda hora que eu passei. Aí no último dia de noite, eu passei na frente e eu vi que tava vazio. Aí como eu já tinha, porque você tinha postado, eu já tinha visto várias vezes. Vou lá. Eu já não tinha... Aí eu conversei com ela, foi gente boa pra caralho. Eu peguei, né, o Onde Habita o Medo, que foi um dos meus... Você comprou o Onde Habita o Medo nesse dia? Comprei naquele dia. Então eu vou pedir pra ela a porcentagem de que eu fiz essa venda aí. Não, tá certo. Você tem que ganhar uma porcentagem disso aí. Aí, inclusive, um dos meus quadrinhos favoritos e das minhas leituras favoritas do ano passado, tá na minha lista. Eu fiz Onde Habita o Medo, achei muito do caralho. Enfim, foi graças à sua divulgação ali. Depois você cobra da Thaís. Eu vou cobrar dela e do Nil. Eu vou te mandar esse corte de eu falando isso. Tá? Bom, eu vou cobrar a porcentagem de cada um, porque, assim, são 2 pessoas. Mas é isso, sabe? Acho que os eventos eles já estão um pouco mais parceiros da gente. Editores é muito difícil, porque editora já tem uma resistência de publicar nacional. Aí, se for fazer vários desses recortes, a gente dificulta um pouco mais, né? Eles teriam isso. Só que eu vou me abster em falar de editoras, tá? Sabemos. Zero julgamento. Pra não me complicar, né? Só pra não me complicar. Mas eu acho que os leitores hoje em dia estão um pouco mais abertos também. Claro que a gente não tá falando do leitor médio que gosta só de heróis, né? E que consome só heróis ou consome só mangá. Eu acho que o leitor de quadrinho nacional, ele também está mais ligado, está mais aberto a conhecer novas narrativas, né? Porque esse movimento, não só nosso, né, mas de vários que a gente que está acontecendo nesses últimos anos, é muito difícil você continuar lendo só uma coisa, porque você abre qualquer lista aí de quadrinhos, sei lá, do Fora do Plástico, e tem uma cacetada de quadrinhos ali incríveis, de norte a sul do país, de homem, de mulher, de pessoas trans, de tudo, sabe? Então, assim, eu acho que a gente está um pouco mais inserido, não é o suficiente, eu acho que a gente precisa ser inserido mais, mas eu acho que proporcionalmente... Acho que se a gente parar para pensar que, por exemplo, a região de São Paulo tem uma cacetada de gente, né? Tem muita gente aqui no estado de São Paulo, principalmente na cidade de São Paulo, em comparação ao pessoal da região norte, que
a gente tem a maior região, mas a população é bem menor do que daqui, né, de São Paulo. Então, acho que proporcionalmente a gente está conseguindo chegar lá, mas eu acho que ainda não é o suficiente. Acho que a gente ainda precisa de muito mais espaço. Mas eu acho que desses 3 que tu indicaste, tipo, eventos, editoras e leitores, eu acho que ainda as editoras ainda têm uma certa resistência, mas eu acho que é ao quadrinho nacional, não especificamente ao norte. Né, ao norte. Mas ao norte aí fica mais lá embaixo mesmo. E é bom que você estava falando sobre também, a gente estava falando agora sobre os leitores e sobre o leitor médio de quadrinho e tal, que é uma categoria específica que precisa ser analisada. Mas falando agora com as pessoas que vão escutar isso daqui, e pessoas normais, leitores comuns. Pessoas normais. Não, é porque que não estão inseridos no mercado editorial. Os civis. Os civis, exato, é isso, os civis. Eu tenho muito essa questão de pensar hoje em... Porque hoje a minha plataforma não é muito grande, mas ela tá crescendo e eu gosto de usar ela para aquilo que eu posso para dar visibilidade para coisas que eu acho que merecem visibilidade. Mas existem pessoas que vão ver isso aqui que não tem plataforma, não tem porra nenhuma e nem querem ter, não faz parte do interesse. O que você pode falar para essas pessoas que elas podem ajudar da forma delas a projetos tipo Norte em Quadrinhos ou autores independentes para eles se desenvolverem? Porque eu acho que muitas pessoas às vezes vão ouvir e vão querer contribuir de uma forma, nem sempre financeira, mas porque essa seria a primeira compra, acho que é a melhor. Sim. Mas de que outras formas eles podem ajudar projetos como Norte em Quadrinhos ou autores independentes, de seja lá onde forem, a se desenvolver e a encorajar eles a continuar criando? Cara, meu Pix é 856. Desculpa, eu não consigo, bicho. Eu juro que eu ia começar falando de forma séria, mas aí... Caralho, vai automaticamente. Essa entrevista vai ser... Porra, vai ser difícil, eu não consigo ficar sério, vai tomar no cu. Caralho. Foi mal, bicho. Não, tá tranquilo. Eu acho que você e a Thay, são as pessoas que eu conheço, né? Antes que eu... É porque vocês têm um senso de humor muito arrombado, porque é um senso de humor inesperado. Eu tô aqui de boa falando, do nada a pessoa rola um negócio que eu não esperava. Cara, vai ser difícil. Quebra expectativas, né? Porra! Mas enfim, vou deixar você falar. Mas, assim, seguindo o perfil Norte em Quadrinhos, porque lá a gente não fala simplesmente só, olha que legal ler esse quadrinho. A gente fala sobre as temáticas que os quadrinhos abordam, principalmente a gente fala muito das temáticas indígenas, né? A gente mostra muitos quadrinhos indígenas, porque é algo que está muito ligado à nossa cultura, né? Ali da região amazônica, não dá para desassociar. Até pessoas que não se declaram indígenas, mas tem a cultura inteira baseada nisso, né? Nas culturas indígenas que estão muito próximas da gente ali. Então, a gente traz muito isso lá. A gente faz listas do tipo... A gente percebeu recentemente que o Quadrinista do Norte, a gente tem muito quadrinho sobre nossa relação com os avós. É muito doido, a gente não tinha parado para pensar nisso. E aí alguém comentou no grupo, a gente... Nossa, tem esse. Meu, mas tem esse, tá sendo lançado esse. Caraca, todo mundo tem uma relação, assim... com os avós pra contar, sabe? Mas uma relação boa ou relação... Não, relação assim de cuidado, trauma, de ensinamentos. Não, é de cuidado, de ensinamentos, de ter ali a avó, principalmente a avó, acho que o avô também, mas principalmente a avó, de uma relação ali de ancestralidade mesmo, sabe? Assim, de herança. Então a gente tem o Quase Tudo São Flores, da Karina, que fala sobre isso. A gente tem o Sete Cores da Amazônia, da Dema Vieira, que também fala da Sara, que é uma criança indígena, descobrindo a sua ancestralidade através da avó dela ali, que ela encontra. O próprio Onde Habita o Medo, ele vai ficar... Onde Habita o Medo. Exatamente, a gente tem muito. O Levi Gama, que é um quadrinista indígena de Parintins, né? Ele também tem um quadrinho falando sobre a avó dele. Então, assim, é muito louco. A gente tem muita coisa assim. E aí, geralmente, a gente pensou nisso, a gente fez um post, né, com listas de quadrinhos do Norte sobre avós. E tem lá um monte, tem até o que é o Super Vovô, que é um vovô lá que ele sai batendo nas pessoas na rua, porque ele tem raiva dos jovens, né, que estão fazendo bagunça no bar, ali perto da casa dele, ele vai lá e dá uma porrada nele, e ele anda com uma coisa que é muito típica de lado de Manaus, não sei se da região norte, que é uma... como é que é o nome daqui? Uma caixa de isopor com picolé. A gente chama de lá de picolé da massa. Que é uns picolés que vende, assim, no terminal de ônibus, uns picolés, tipo assim, 50 centavos você compra o picolé da massa. E ele, o Super Vovô, ele anda com isso, vendendo picolé e batendo nas pessoas.
muito aleatório, sabe? É um conto bem urbano, assim, é muito legal. Então, assim, a gente tem muita relação com isso. Então, ali nos posts do Norte em Quadrinhos, a gente tenta trazer. Eu não tento empurrar para pessoas assim, olha, aqui esse quadrinho você tem que ler porque é do Norte. Não, eu trago as qualidades que aquele quadrinho tem, que aquela obra tem, que os artistas têm, para poder apresentar. Então não é algo que é assim, olha, você precisa ler porque só porque é da região Norte você precisa ler. Não, porque não é tudo que é bom também, né? Então, assim, não, a gente traz realmente trazendo pelo tema, tentando instigar pelo tema, né? E não pela questão. Claro, vai estar escrito lá Norte em Quadrinhos, então óbvio que vai ter isso relacionado. Mas a pessoa, eu não quero que a gente seja um Tolkien, que a gente seja sabe? Do tipo, eu vou ler aqui esse mês esse quadrinho aqui da região Norte, porque eu preciso ler alguma coisa da região Norte esse mês. Pra que todo mundo ache que eu sou inclusivo, que eu sou do bem. Que eu sou tão galera, sabe? Eu tenho até amigos que são do Norte. Sabe? A gente não quer pena, a gente só quer mostrar nosso trabalho, que ele é muito bom, que nosso trabalho é realmente de qualidade. É o que eu sempre digo, a única coisa que separa a gente do resto do Brasil é a oportunidade que as pessoas têm e a gente não. Por várias questões, né? Mas. Eu acho, eu sou um fiel, eu acredito fielmente que a raiva é uma força motriz muito grande. Inclusive, eu adoro a história de quando você anunciou Norte em Quadrinhos por ódio, né? Com ódio. E não planejado, né? Sim, então, depois tive que fazer. Pois é, acho essa história maravilhosa. E isso me fez pensar muito em algo, porque assim, eu acho que no geral, se você não mora ou em Rio, ou em São Paulo, ou em uma outra cidade mais ou menos dessa pegada, você tá fora do eixo. Assim. E você orbita ao redor disso. Lógico que por exemplo, eu moro no Espírito Santo. O Espírito Santo não tem porra nenhuma de evento literário. Não tem. Tipo, mentira, vai dizer que tem um ou dois assim, mas assim, é pouco, né? É pouco e não é. Eu não quero soar escroto, mas eu vou soar, foda-se. Porque é um evento literário gourmet para as elites das artes daqui. Então, são livros que um velho rico daqui escreveu e os amigos dele vão no evento. Assim, é isso. Entendi. Então a gente. Agora, mais ou menos, começou a ter um evento de quadrinhos, o Sinave, que foi organizado pela Faculdade Federal daqui, pelo pessoal. Legal. Que aí ainda não tá na proporção que a gente gostaria, mas tá legal. Mas eu acho que muitas cidades do Brasil, muitos lugares do Brasil, pequenos, grandes, vão se encontrar numa situação de, se eles não forem para São Paulo, pro Rio, eles vão estar fora do eixo. E aí, pensando muito nessa raiva, eu sinto que muitas pessoas podem olhar para você e pro que você e a galera do Norte fez e pensar, cara, vou tentar fazer também, o que eu acho que é uma ótima, acho que toda a região do Brasil e todo lugar deveria ter uma palavra que você usou que é ótima, um ecossistema independente para produzir e sustentar novos artistas e por aí vai. Que dicas você daria para alguém de um lugar assim que tá pensando, cara, eu preciso fazer algo parecido aqui, porque na minha cidade não tem porra nenhuma, nunca acontece nada, e eu conheço os malucos que faz grafite, que faz arte ali e tal, eu quero fazer também. Que dica, além de não faca, você dá pra essa pessoa? Cara, eu acho que começar do jeitinho que a gente começou, que é unir toda essa galera. E quando eu digo unir, não é que assim, todo mundo tem que se gostar, né? Porque não dá. E onde tem artista tem paz? Não tem, né? Mas eu acho que assim, é unir todo mundo pensando nesse rolê maior, né? Do tipo, gente, não me interessa se você odeia essa pessoa aqui. Vamos trabalhar todo mundo junto? Esquecer um pouco esse ódio, a gente direcionar nosso ódio para outro lugar? Que a gente trabalhando junto, a gente consegue algumas coisas. Então, assim, juntar, nem que seja no WhatsApp, como a gente fez no grupo no WhatsApp, junta a galera da sua cidade, da sua região, nesse grupo. Fala, gente, bora fazer alguma coisa junto. Porque eu conheço o cara da livraria tal que tem aqui na cidade. Vamos falar com ele, vamos propor uma mesa de conversa, um evento pequeno pra gente começar. Isso a gente tá tentando fazer também, porque pelo Norte em Quadrinhos, a gente tem uma base bem solidificada assim, no Amazonas, Pará, Amapá. A gente está formando pessoas agora em Tocantins, né? Que tem lá o Instituto Federal de lá do Tocantins também. Ele faz parte do Circuito Amazônico, então o evento que acontece em Tocantins, ele integrou no Circuito Amazônico agora. Então a gente também está tentando dar ali, né, visibilidade para eles, para poder a cena ali se aquecer. Mas a gente tem 2 estados
que eles não tem uma cena, que é o Acre e Rondônia, que a gente está tentando inserir ali. Então, a mesma coisa que muitas pessoas podem estar fazendo ali, se inspirando no Norte em Quadrinhos e fazendo em suas cidades, e querem fazer, é o que eu estou tentando fazer ali no Acre e no Tocantins também. No Tocantins não, no Acre e em Rondônia. Então, o que a gente está fazendo lá? Eu fiz vários chamados no Norte em Quadrinhos, eu postei lá no Instagram, procuro quadrinistas do Acre, procuro quadrinistas de Rondônia, e eu direcionei com a ADES mesmo, eu paguei lá a porra do Mark Zuckerberg, eu paguei, é dele? Instagram eu paguei esse merda. Eu paguei lá e direcionei para Boa Vista, não, Rio Branco, Acre, direcionei para Porto Velho, Rondônia, para poder ir atrás dessa galera, né? E trazer eles, fazendo igual o cara dos Vingadores, o Nick Fury. Você já ouviu falar Iniciativa Vingadores? Foi convocar. Então, assim, eu fui convocando, fui atrás. Uma época, teve uns anos atrás, que um professor lá do Instituto do Acre entrou em contato comigo, porque ele falou, vamos tentar criar essa cena aqui juntos. Eu falei, vamos. Não deu certo, assim, né, por algumas razões. Mas hoje em dia a gente tem um pequeno grupo, bem pequenininho, lá no Acre, que a gente está tentando fazer algumas coisas, inclusive quando a gente fez o lançamento da Voz da Foz, que é esse quadrinho que a gente fez em parceria com o Instituto Mapinguari, a gente fez um lançamento lá no Acre, na Biblioteca Pública do Acre, a gente entrou em contato, a gente conseguiu contato com a Biblioteca Pública de lá, eles cederam espaço pra gente, fizeram uma exposição lá com várias artes de quadrinistas do Norte, e a gente fez o lançamento da Voz da Foz lá, a gente mandou alguns quadrinhos pra lá, e era um lançamento gratuito, então a gente estava dando esses quadrinhos pra galera. Então, assim, nessa última semana eu entrei em contato com o Sebrae do Acre para poder propor que a gente fomente quadrinhos lá, então que a gente também tem essa produção fomentada lá. A gente está em contato, porque a gente também fez uma parceria agora, através da Semana do Quadrinho Nacional de Manaus, com o Sebrae do Amazonas, e o Sebrae do Tocantins também está atuando lá em Tocantins. Então, assim, procurar essas instituições, falar, olha, a gente tem essa mídia aqui, sabe, esse novo, né? Novo para quem não conhece, né? Esse novo formato aqui de contar histórias, a gente pode contar histórias daqui da região da nossa cidade, ou talvez não, mas eu acho que quando a gente traz algo da região, é mais propenso a galera entrar junto, né? Principalmente se for algo assim, Senac, Sebrae, essas coisas que atuam na região ali. Então, eu acho que é isso, é procurar esses espaços, entrar em contato com a biblioteca pública para propor ideias ali na biblioteca junto com a galera, sabe? Eu acho que isso, vocês fazendo em coletivo, eu acho que de pouquinho em pouquinho a gente consegue, sabe, fomentar isso. O Norte de Quadrinhos tem 5 anos só, né? Se eu parar pra pensar em tudo que a gente, da primeira live que eu fiz até agora, nossa, a gente explodiu, assim, de uma maneira surreal. E nem eu, nos meus melhores momentos, pensaria que a gente estaria, sabe? Então, assim, mas é tudo planejamento também. Hoje em dia, desde que eu vi que o Norte de Quadrinhos conseguiu, aos trancos e barrancos, com zero dinheiro, fazer tudo isso, só com vontade, fazer tudo isso, eu já fiz um planejamento do que eu quero que o Norte de Quadrinhos tenha ou faça daqui a 10, 15, 20 anos. Então, eu tenho todo o planejamento, assim, e hoje em dia eu tenho pessoas que ajudam, né? Completamente 0800 também, porque a gente não tem dinheiro pra porra nenhuma, mas é tudo do dinheiro do bolso. Mas assim, gente que ajuda, que entra, que fala, não, eu quero, porque eles entendem que é uma força coletiva. Então, meio assim, eu antes morria de vergonha de chegar pra um quadrinista, sei lá, do Norte e falar, ai, tu não quer fazer uma tirinha pra gente postar, não, no nosso quadrinho, falando sobre esse tema? Só que assim, eu não tenho dinheiro pra te pagar. Tu poderia, por obséquio, assim, se você tivesse essa disponibilidade, eu chegava assim, porque eu ia de vergonha de pedir pra eles fazerem uma tirinha. Porque eu falava, meu Deus, eu não tenho dinheiro pra pagar eles, sabe? Só que hoje em dia, eles mesmo propõem, sabe lá, eu vou fazer uma tirinha sobre isso no dia dos povos indígenas. Posso colocar o Norte em Quadrinhos como collab? Vamos fazer alguma coisa com o Norte em Quadrinhos? Então, assim, eles mesmo propõem porque eles entendem que nós somos um movimento coletivo e que a gente pode ajudar um ao outro na visibilidade ali, as coisas chegarem mais longe, né? Então, eu acho que é isso. Eu vou até aproveitar e fazer um adendo. Eu fiz esse mesmo adendo ontem falando com o Diogo e acho importante falar pra você que, assim, eu não costumo falar muito disso publicamente, não porque eu tenho nada contra, mas é porque eu acho que não cabe falar. Mas quando eu tô falando com pessoas igual você que divulgam o trabalho de outros e tem esse movimento, tipo, Norte Quadrinhos, acho legal sempre deixar isso claro. Eu tenho do Mutante Literário uma política interna muito séria que ela nunca vai mudar. Que, assim, eu
cobro exclusivamente para editoras. Eu nunca vou cobrar diretamente de autor, nunca, sob hipótese nenhuma. Se qualquer autor, lamentavelmente é um recorte de fantasia e ficção científica, quiser divulgação do seu trabalho, pode falar comigo. Então, isso para você que conhece, se o Norte em Quadrinhos algum dia quiser que eu fale de qualquer quadrinho deles, que se encaixe mais ou menos no que eu falo, ou que você conheça qualquer artista de qualquer lugar do Brasil que queira, é só me mandar. Não precisa me mandar nada físico, pode mandar digital, sabe? Porque não ter gasto, não ter custo. Porque a minha intenção, eu quero que as pessoas tenham acesso a essas histórias. Então, e eu sei que nem todo autor. Tipo, eu já tive esses casos, eu chegar para autores e tal, e falar assim: quer. Vamos fazer um trampo junto, fala, tá? E as pessoas me perguntam, mas quanto que você cobra? Eu não cobro para autor, nunca vou cobrar para nenhum criadora, eu não vou cobrar porque eu não acho legal, pelo menos não agora, assim, tipo, né? Não acho legal cobrar de pessoas que eu sei que já, né? E que mereciam ter mais espaço. Para editora é outra história. Para editora eu cobro. Eu tenho esse mesmo política interna. E com eventos também, por exemplo, me chamam para ir me chamaram para ir para evento em Roraima, né, em 2022. Samela, quanto que é teu cachê? Eu falei, para a região norte é R$0. Paga somente, né, obviamente, passagem, hospedagem, porque aí eu também não tenho, mas paga que eu vou. Agora, pro evento que eu fiz em Gramado, aí eu falei, olha, reparação histórica. Não, mas é lógico, vai, é lógico. Então, assim, eu tenho essa política muito séria. Eu gosto de, tipo... E eu gosto quando eu tô falando de gente, principalmente, que eu gosto do que produzir. Então, eu sempre tento ler o que a pessoa me manda pra saber falar com propriedade. Então, já deixo ali claro, eu não sou grande, mas que eu puder falar do trampo de vocês, eu vou querer falar, porque eu gosto. Mas você... Tem poucas pessoas aqui no YouTube, né, e fazendo podcast que falam de quadrinho nacional. Tem poucos. Isso. Então, acho que você tem esse diferencial, sabe? Bom, você estava falando sobre isso, você falou brevemente sobre essa questão, e eu acho que eu gostaria de saber, eu acho que as pessoas que acompanham o Norte Quadrinhos também querem saber, como você enxerga o Norte em Quadrinhos no futuro? Ou pelo menos metas assim que você acha, eu gostaria muito de fazer isso, ou que o Norte em Quadrinhos alcançasse isso. Como eu te falei, né? Eu tenho um planejamento de daqui a 5 anos, 10, 15, 20 anos que eu fiz. Inclusive, eu fiz não sozinha, mas junto com a minha contadora, que a gente chama aquela contadora das estrelas, porque... Não sei se você já ouviu a gente falando dela. Ela é contadora especializada em quadrinhos. Você postou stories dela hoje. Isso, exato. A Bruna. Ela é contadora dos quadrinistas, ela é contadora de todo mundo dos quadrinhos, cara. Se tu parar pra pensar, Batatinha Fantasma, Paulo Moreira, eu, um monte de gente. Ela faz essa parte, então ela é especializada em fazer contagem, sei lá, contabilidade para quadrinistas e criativos, né, ilustradores, etc. Então, ela me ajudou a fazer esse planejamento. E o que eu quero muito fazer com o Norte Quadrinhos é que ele gere empregos para quadrinistas do Norte. Então, assim, o Norte em Quadrinhos, a minha meta com ele é que ele gere empregos. E que ele seja um espaço cultural, assim, não simplesmente... Não vamos falar... Claro, o quadrinho vai ser sempre o tema central ali, mas ele ser um espaço cultural que ele traga a cultura amazônica 100%, assim, para dentro dele, sabe? Então, assim, todo esse meu planejamento que eu estou fazendo junto com a contadora é justamente para ele poder pagar os quadrinistas do Norte quando a gente precisar, né? Ele dá uma renda para eles, ele dá um emprego para eles. Então, esse é o futuro do Norte em Quadrinhos. A gente vai demorar um pouco para chegar lá? Vamos, né? Porque o que me separa de agora para esse ponto aí é o dinheiro, eu não tenho. Mas estou trabalhando para isso. Então, para que toda a equipe que trabalha comigo hoje em dia, que todo mundo faz justamente porque acredita no projeto, eu tenho o Luiz Andrade, né, que trabalha na Conrad hoje, que é manauara. Ele é meu braço direito no Norte em Quadrinhos, então ele praticamente produziu todo o evento do Prêmio Mapinguari, foi ele, porque eu estava envolvida em fazer o Circuito Amazônico de Quadrinhos, e eu fiquei maluca, falei, Luiz, eu não consigo fazer. Aí ele pegou e fez tudo, ele trouxe a ideia do prêmio, ele que planejou, ele que fez tudo, assim, 90% do prêmio foi ele, 10% foi eu falando ali. Então, assim, eu tenho a Caripola, ela faz parte do design agora, para os posts e para tudo que a gente precisa de arte do Norte em Quadrinhos.
tá entrando mais uma menina também para ajudar. Eu tenho a Thay, ela também não falou, mas ela é uma membro honorária do Norte em Quadrinhos, porque a Thay, ela é maluca, né? Ela chegou uma vez na CCXP comigo e falou, toma, e me deu, assim, 6 bonés escrito Norte em Quadrinhos, que ela mandou fazer, porque do nada. Porque ela quis. A gente tem uma jaquetinha, não sei se você já viu a gente com uma jaquetinha do Norte em Quadrinhos, a gente mandou fazer em 2022, a Thay fez na mão, porque a Thay é formada em moda, né? Então, ela customizou ali a jaqueta e entregou para algumas pessoas do Norte em Quadrinhos. Então, assim, a Thay, ela sempre entra com essa parte de produtos também. Ela está me ajudando em um projeto dentro do Norte em Quadrinhos que também vai ser lançado agora a partir do ano que vem, que é um projeto audacioso da nossa parte, que vai começar esse lance aí de gerar renda tanto para o Norte em Quadrinhos quanto para os artistas. Então, ela tá me ajudando nisso. Eu tenho o pessoal ali que tá fazendo o site do Norte em Quadrinhos. E é tudo galera do Norte, cara. É tudo assim, Samela, vou te ajudar a fazer o site. Aí eu, por favor, me ajude. Aí o Geovan tá fazendo, tem um estúdio de designer de sites lá no Norte, e ele tá fazendo. Então, assim, a equipe do Circuito Amazônico de Quadrinhos, que hoje em dia também a gente tem uma equipe, a gente tem as equipes locais ali de cada estado e tem a equipe geral do circuito. Então, assim, o nosso sonho é que toda essa galera seja paga e que a gente pare de trabalhar por amor e trabalhar só, sabe? Porque amor não paga nossas contas. Então, assim, é isso que eu quero com o Norte em Quadrinhos e que a gente está trabalhando já para que isso seja uma realidade. Então, todo esse planejamento que eu estou fazendo é para que daqui a 5 anos o Norte em Quadrinhos esteja num patamar que ele já possa pagar essa equipe, e daqui a 10 anos que ele esteja num patamar que ele esteja pagando essa equipe e pagando outros artistas para fazer vários trabalhos, para que o Norte em Quadrinhos ele também seja um suporte para tudo que o quadrinista do Norte precisar. O Quadrinhos do Norte não conseguir comprar uma passagem para ir para o FIC, o Norte em Quadrinhos cobre. Porque eu quero fazer um curso, não sei aonde, o Norte em Quadrinhos te dá essa ajuda. Então, assim, eu quero que não tenha um quadrinista do Norte pobre nessa né? Só se eu ganhar na Mega Sena. Eu tô jogando na Mega Sena, tá, amigo? Então, se eu ganhar na Mega Sena... Se eu ganhar na Mega Sena, cara, vai ser assim, ó. Vum, vum, vum. Vai ter barquinho do Norte em Quadrinhos pra levar a galera. Você vai ver. Se eu ganhar um dia na Mega Sena, eu vou financiar uns quadrinhos, vai sair uns capa dura de uma galera que, vai uns negócios bernizados, a porra toda. Eu vou distribuir, assim, Brasil fora. Eu penso assim, vai ter um catarse que não vai ter uma meta batida desses quadrinhos do Norte, meu filho. Quanto que tá faltando? 60 mil reais? Espera aí, vou lá no catarse, entendeu? Esse é meu sonho. Esse é meu sonho. Porque é aquilo, né? Desde que eu comecei com o Norte em Quadrinhos, desde que eu estou dentro do mercado editorial. Peraí, que o Sidney Gu tá me mandando mensagem. Sidão. Sidão, um áudio, pelo amor de Deus, não vou nem ouvir. Uma hora dessa, bicho. É que tem evento sábado agora, acho que é alguma coisa do evento da... Não, se você quiser dar uma pausa e ouvir, fica à vontade. Pere. Chato. Pode deixar essa parte, tá? Tá, beleza, então. Você tava falando, eu vou deixar. Pode deixar. A gente se zoa muito, assim. Mas, enfim, esses são... porque eu tenho muitos planos, e tem uns planos que já estão em andamento, mas que eu não quero falar ainda, porque realmente eu preciso... assim, toda vez que eu vou fazer alguma coisa, eu sou muito dessa... Né? Eu não sou tão... Eu não sou tão... mística, sei lá, assim, eu não sou muito... Assim. Supersticiosa, eu não sou supersticiosa. Mas o rolê é que, assim, eu gosto de chegar com a coisa pronta, de já chegar, pá! Entendeu? Eu sou assim, eu não gosto de nada seja feito meia boquinha, eu falo, não, só tem que quando estiver perfeito. Eu sou muito chata com isso. Então, eu só vai ser divulgado quando tiver tudo redondinho, sabe? Então, eu tenho alguns planos, mas o que eu posso contar é que o site já tá em andamento, já faz 1 ano que a gente tá fazendo o site, porque no site ele vai ser um lugar que vai ter tudo. Vai ter lá todos os artistas do Norte. Você vai clicar no artista do Norte, vai aparecer ali a bio dele, vai aparecer as obras dele, vai aparecer onde comprar, porque eu acho que isso é uma coisa que a gente tem muita dificuldade. Às vezes o pessoal pergunta, sabe onde que eu compro os quadrinhos do Norte? Aí eu fico, quais? Né? Aí você quer que eu possa Habito Medo? Aí eu mando o link do Instagram da Thay. Esse aqui... Então, são vários links, né? E aí o Norte em Quadrinhos, ele vai chegar para juntar isso tudo num lugar só. Então, e aí quando eu tiver o lançamento do site, eu conto com a sua ajuda, amigo, também para divulgar aí o site. Sempre, para tudo. Então, vamos lá. Eu vou te fazer só mais uma pergunta antes da gente caminhar para o final.
Porque é uma coisa que, já de te acompanhar nas redes sociais, mas depois de ter estudado você para te entrevistar, Muito chique, muito chique. ficou mais claro para mim isso aqui. Eu precisava conversar com você sobre isso, porque eu acho que é um conhecimento que talvez as outras pessoas vão querer, principalmente pessoas que querem entrar no mercado editorial, ou no mercado de quadrinhos, de literatura, do que for. Eu acho que o Norte em Quadrinhos faz algo muito bem, e eu arrisco dizer que isso é por sua causa, que vocês lidam muito bem com a questão de comunicação e visibilidade. Eu acho que o Instagram do Norte em Quadrinhos, ele é muito bom. Os posts que vocês fazem, quem tá produzindo tá de parabéns, tá fazendo coisas muito legais. E a forma como vocês se comunicam no geral, a presença de vocês nos eventos tem sido uma coisa, tipo, que chama atenção. Eu falo porque eu vi isso no FIC. A presença do Norte em Quadrinhos no FIC não era um stand no canto que ninguém tava vendo. Não, era uma parada muito central, igual você falou, teve, tipo, mesas, tipo, com essa galera. Então, assim, foi algo legal. Acho que teve até matéria de jornal sobre a Thay e tal. Então, assim, eu achei muito legal essa questão da visibilidade. E eu sempre fui em eventos antes como fã, e eu comecei a ir recentemente como trabalhador, e eu vi a diferença, e eu vi principalmente como o evento é um trem importante para quem trabalha nessas porra. Sim. E aí que vem a pergunta, não coach, mas que vai dialogar com o linguajar coach. Que assim, essa palavra network é uma desgraça, porque ela foi deturpada pra caralho por essa galera. Mas eu acho que existe um mérito genuíno em saber se relacionar com as pessoas, em saber estabelecer laços. E aí você falou isso muito bem, que assim, você não precisa gostar das pessoas, mas você precisa se dar bem com as pessoas e você precisa não afastar, muitas vezes, pessoas no mercado de trabalho. E pelo que eu vi da sua carreira, você já começou falando com um monte de gente. Acho que você era uma pessoa mediadora de relações, assim, independente do carro que você usou. E pelo que você conta, você sempre teve que se comunicar com artistas picas, fodas. Eu vi que você fala da Laerte, que você logo de cara já tinha que se comunicar com a Laerte e tal. São coisas que me deixariam com um cagacinho. Eu também, a pitaria inteira. Não... Pois é. Então, assim, e eu acho que esse seu jeito de comunicar, de saber se comunicar, por mais que às vezes, e isso não é uma questão de ser tímido ou não ser, é uma questão de saber se comunicar dentro de um ambiente profissional. E isso não quer dizer ser quadrado, porque você é uma pessoa dentro da nossa relação aqui com uma informalidade, mas que dentro desse cenário profissional que a gente tá lidando, porque isso quer ou não uma entrevista profissional, você sabe se comportar. Eu queria que você falasse com pessoas interessadas em entrar no mercado editorial, em eventos, em conhecer pessoas, dá dicas de como não ser escroto, de como não afugentar pessoas, de como fazer as pessoas querer se relacionar com você, porque, cara, se você, querendo ou não, você vai precisar ser convidado pra coisa. Você não pode sair chutando a porta. E pra que a pessoa te convide, no máximo, ela tem que tolerar a sua presença. Então, o que você pode falar pra novatos e novatas que querem entrar nesse meio, que estão no independente ainda, ou estão se inserindo, e precisam conhecer pessoas e se inserir dentro de um mercado que já tá estabelecido e, lamentavelmente, tem panelas? Cara, eu acho que, assim, tem que ser cara de pau, mas sem ser inconveniente. Porque é aquilo que eu te falei, né? Aquilo que você já ouviu também nas outras entrevistas. Quando eu entrei, nossa, não sabia nada de nada, não conhecia ninguém. Infelizmente, o primeiro artista que eu conheci foi o Camilo Solano. Insuportável. Zoeira. Inclusive, saiu hoje que ele tá concorrendo aí o Jabuti desse ano. Um beijo, Camilo, você é 10. Ele é massa. Ótimo artista, péssima pessoa. Não, eu tive a oportunidade. O primeiro quadrinista nacional que eu conheci foi o Camilo, quando eu trabalhava ainda na Devi. A gente fez a distribuição do quadrinho dele. Então, assim, eu fui começando, assim, super... Não, eu vou falar tímida, porque eu nunca fui tímida, né? Eu sempre fui essa pessoa, cara de pau, extrovertida, sem vergonha. Mas eu fui conversando com ele sobre o quadrinho dele e tudo mais. E quando eu vi, eu já estava nos outros eventos, conhecendo o Laudo Ferreira, que era um autor da Devi na época. Fui conhecendo alguns outros autores ali. E quando eu vi, eu estava inserida no meio, assim. Só que teve um momento, lá em 2019, um pouquinho antes da pandemia, eu comecei a me enfiar em tudo, porque eu estava tão empolgada de estar nesse meio, de ter descoberto esse mundo, né? Eu comecei a trabalhar no mercado em 2016. Mas foi lá em 2019 que eu comecei a falar, tipo... Eu vou pra todo lugar. Amigo, só em 2019 eu fui pra mais de 42 eventos de quadrinhos. Eu fui pra tudo quanto é lugar. Porque eu queria estar presente, eu queria fazer parte, eu queria conhecer aquelas pessoas, eu queria ir pro after que sempre tem depois dos eventos. E é nesses momentos que a gente consegue conversar com a galera.
Então, assim, eu fui realmente sendo cara de pau. Claro que, na época, eu trabalhava na Devi, então eu acho que eu tinha esse aparato atrás de mim, que era a Devi, pra eu me apresentar pras pessoas. Então, eu chegava nas rodinhas, tipo, ai, gente, eu sou a Sandra, eu trabalho na Devi, ai, que não sei o que, não sei o que. Pô, teu quadrinho... Eu chegava falando com a pessoa do quadrinho dela, já começava a falar ali da vida. E querendo ou não, por incrível que pareça, o fato de eu ser de Manaus trazia também essa curiosidade entre as pessoas e isso já criava um relacionamento ali pra gente conversar sobre isso. Então, aqui, principalmente aqui em São Paulo, que eu falo um A, as pessoas sabem que eu não sou daqui, por causa do sotaque, né? E então, geralmente me confundem com carioca, geralmente. Mas, nada contra os carioca, tenho até amigos que são. Mas são sotaques diferentes, né? Só que o São Paulista ele tem dificuldade de diferenciar Paulista não estuda tudo que não geografia, seja não. de São Paulo. É difícil. Mas eu namoro um paulista, né? Então, um beijo pro Diogo. A exceção pra toda regra. Não, Diogo é um lindão. E É a minha cota. Eu tenho uma. Ele é massa, eu gostei muito de ter conversado com ele. A conversa com ele também foi muito da hora. Depois você vai ver. Não, e assim, um gostoso, aquela. Delícia! Nossa, eu vi, ele tava, acho, falando comigo, eu acho, no celular, então ele tava apertando assim, eu tava sentindo quase o bacinho dele sim, assim, ó. Nossa. Ai, amei. Eu quero muito assistir a entrevista dele. Mas, enfim, eu fui me apresentando para as pessoas, para todo mundo, e já tentando puxando, mas de uma maneira muito natural, né? Porque eu tenho muita facilidade de falar merda. Então, eu acho que também você chegar, obviamente, não vai chegar pra pessoa e filha da puta, que também aí, né? Limites. Se for a Sam, ela pode, né? Você vai, pode, tá liberado com você no evento, pode gritar. Mas assim, limites, né? Mas eu acho que, por exemplo, ter esse tipo de relacionamento também, tipo assim, ir para os eventos. Por exemplo, eu fiz muito curso em 2019 relacionados a quadrinhos. Eu fiz o curso de tradução de quadrinhos com a Carol Pimentel, que a Carol Pimentel era, assim, a minha ídola no meio dos quadrinhos, que eu falei, eu quero ser essa mulher. Ela era editora da Marvel na época, ela era tradutora, ela era tudo, e eu queria muito ser ela. E eu fiz o curso de quadrinho, de tradução de quadrinhos com ela, e no curso eu conheci outras pessoas. Eu fiz o curso de editoração do Sidão, né, de como ser editor do Sidão, e no curso do Sidão eu conheci a Gabi, fundadora da Mina de HQ. Então, assim, nesses espaços a gente também vai fazer esses relacionamentos, né? Então, assim, eventos, cursos, os happy hour que tem, aniversários. Porque, assim, o mercado de quadrinhos, querendo ou não, ele é minúsculo, todo mundo se conhece. Então, se você conhece uma pessoa, daqui a um mês você já vai estar conhecendo 500. Porque se você for para um evento, se você for para um bar depois do evento, você já conhece todo mundo. Você conhece a maior parte das pessoas, especialmente no FIC. Eu não sei se tu teve a oportunidade de ir para os bares depois do FIC. Foi muito legal. Eu ia falar disso, eu entrevistei há uns meses atrás o Kieron Gillen, né? E ele falou a mesma coisa, tipo, cara, vai nos eventos e vai no after. Conversa com as pessoas, troca ideia, toma uma cerveja. Se você não toma uma cerveja, foi triste pra você, mas toma outra coisa e conversa com as pessoas. Que é cara, é realmente o lugar. E uma coisa que se é particularmente dos quadrinhos, minha experiência me diz o seguinte: eu interajo muito com o pessoal da literatura tradicional e do pessoal dos quadrinhos. E, cara, o pessoal dos quadrinhos na minha experiência, tem sido. É uma galera que cola. E que, tipo, cara, eu sempre que eu mandei mensagem pra alguém de quadrinhos, vamos fazer tal coisa? Vamos. Bora. É sempre bora. Eles sempre estão com a agenda na desgraça, eles não são muito organizados. Mas é sempre bora. Tipo, eles vão fazer. Quando? Não sei, mas vai. Tanto que, assim, eu comecei a entrevistar estrangeiros na galera de quadrinhos. Porque são nomes grandes e você manda e-mail e eles, bora, vamos falar. É uma galera muito de boa. Então, assim, se você for não escroto, eu acho que você vai... assim, eu acho que geralmente o mercado de independente, de quadrinhos, etc., é uma galera muito receptiva. Se você mandar mensagem por DM, a pessoa vai te responder, você trocar ideia no evento, a pessoa vai falar contigo tranquilamente, né, de forma super legal, vai te chamar pro after. A gente, parece que é todo mundo uma grande família zona, claro que toda família tem suas tretas, é todo mundo, mas assim, tá todo mundo junto. E eu sempre falo, principalmente pros artistas do norte, por exemplo, quando estão indo pra eventos, ou, eu quero começar a ir pros eventos pra poder me integrar melhor, conhecer a galera do mercado e tudo mais. Qual evento você indica? Eu sempre indico o FIC, e agora eu também tô indicando a Bienal de Curitiba. Porque, né, eventos fora da região norte.
Porque eu acho que são exatamente momentos em que você consegue conversar e fazer esse network com a galera, né? Porque na CCXP você não tem condição, não tem como. Porque, primeiro, é o dia inteiro, né, tocando coisa na sua cabeça e barulho e muita coisa. Você sai de lá extremamente cansado e não tem after, porque não tem nada ao redor daquela porra, daquele pavilhão. Eu não vou começar a falar dessa CCXP não, porque agora eu só tenho coisa ruim pra falar dela. Mas, realmente o FIC é do caralho e foi uma puta experiência, assim. A CCXP eu já gostei muito. Hoje eu não gosto mais. Mas, tudo bem. Assim, acho que profissionalmente deve ser muito do caralho, mas hoje eu não gosto. E é isso, você não consegue fazer esse tipo, você não consegue conhecer, fazer essa troca, porque não dá tempo lá no CCXP, e não tem um after, né, porque não tem coisas perto pra poder fazer um after. Então, e você tem que estar no dia seguinte super cedo, então assim, não dá tempo, e São Paulo é muito grande. Se você quer ver um artista ou alguém que trabalha em quadrinhos com cara de tristeza, vai na CCXP. Eles são todos cansados o tempo inteiro. É foda. É muito cansativo. Eles são sempre... E assim, pra mim, eu aprendi a valorizar essa galera toda do mercado editorial, vocês todos, porque mesmo cansados, eles são gente boa, cara. Eu lembro até hoje, na última CCXP que eu fui, que eu vi o Jefferson Costa, bicho, ele tava morrendo. Dava na cara dele, ele tava triste. Aí eu sentei do lado dele uma hora, eu já tinha passado na mesa dele, pedi pra ele. Aí ele começou a falar comigo, a gente começou a trocar ideia, e você via que ele tava cansado, ele só queria conversar um pouco. Aí eu conversei, ele nem deve lembrar, aí a gente ficou lá batendo papo, aí eu levantei, aí ele deu aquele, tá, bora. E aí ele levantou e foi trabalhar, mas ele tava morrendo, assim, CCXP é pesado pra vocês. É pesado, mas é isso, é tipo assim, um cara do tamanho de importância, assim, que eu digo, de visibilidade do Jeff. O Jeff, ele é maravilhoso, assim, sabe? Eu não falo isso na frente dele, porque... Eu vou cortar essa parte. Adoro o Jeff. Inclusive, a gente é vizinho, ele mora aqui 2 ruas da minha casa. Legal. A gente já viu aqui em casa esse jogo do Corinthians com o Diogo. Então, assim, tá sempre por aqui também a Regi. Eu amo a Regi também. Então, assim, é isso. A gente tem esses relacionamentos muito próximos. E a gente acaba que a gente se torna uma grande família zona, né? Porque, tem aniversário. Mano, pra tu ver o quanto tem aniversário. Se vocês estão chegando, quer conhecer a galera, vem pra São Paulo em março. Em março é aniversário de todos os quadrinistas do mundo. Puta que pariu, como tem aniversário aqui? A gente tem treta, porque eu também faço aniversário em março. Aí eu vou... Não sei se tu conhece o Léo Finock, quadrinista do Rio de Janeiro. Conheço, eu conheci no FIC, inclusive. Esse careca, filha da puta. Foi muito legal que eu fui no karaokê com eles depois, com a gente, assim. E assim, tem foto minha abraçada com o Finock. Eu conheci ele naquele dia, tá ligado? E ele é muito dado. Cantando, mas foi legal pra caralho. E ele é muito dado mesmo. Esse careca, filha da puta, já fez 3 anos que ele rouba meu aniversário. A gente fica tretando, porque ele faz aniversário dia 7 de março e eu faço dia 10. E aí, às vezes, o final de semana tem que fazer os 2 aniversários. E aí, às vezes, sabe o que esse vagabundo faz? Eu mando meu convitinho, que eu faço uma artezinha ridícula, e mando pra galera, né? Gente, vai ser nesse bar aqui, vamos pro aniversário. Sabe o que esse arrombado faz? Ele pega o meu convite, ele risca meu nome, coloca o nome dele, risca a minha foto e coloca a foto dele na frente da minha cara. E fala, gente, vamos pro meu aniversário. O pessoal, mas essa da Samba? Ele, não, é o meu. Ai, que ódio. Eu tenho ódio quando ele faz isso, bicho. Então, assim, aniversário, tem muito aniversário em março. Então, assim, você vai pro aniversário de um quadrinista, tá todo mundo lá. E aí você acaba fazendo, assim, tem aniversário no primeiro final de semana, segundo, terceiro, quarto. Você acaba vendo as mesmas pessoas todos os finais de semana, porque é sempre todo mundo junto. Mas, então, cuidado, porque se você fizer merda uma vez, todos vão ficar sabendo. Você tá fudido. Isso tem esse problema também. As fofocas correm muito rápido, porque, como eu disse, é um mercado desse tamanho, todo mundo se conhece. Então, eu acho que isso é legal, assim, você tá por dentro, você conhecer uma pessoa, você vai acabar conhecendo outra. Isso aconteceu com o Vini e a Tami, que são do perfil Sansão Aventureiro, né? Eles estavam, assim, eles iam para todos os lançamentos de graphic, por exemplo, que tinham, de alguns quadrinistas independentes, eles iam, aí depois de lá, sempre tem um after. Mesmo se tiver 3 pessoas no lançamento, os 3 têm certeza que vão pro after depois, não bar. Então, eles começaram a ir também pros after. Quando viu, está todo mundo integrado. Eles estão no meio. As pessoas acham que eles são quadrinistas, porque eles estão no meio do rolê, sabe? Outra coisa agora, eu não sei se o Diogo chegou a comentar, mas eles têm agora o futebol dos quadrinistas. Ele falou. Que é o maior lobby ali, cara. Eles vão toda... Mano, é uma coisa... Eu fico meio assim... Você tá com amante no futebol? Aí ele fica assim, 11 amantes, é meu time. Porque é uma empolgação pra ir, eles fazem
aquele negócio de troféu, porque tem um lá que faz não sei o que 3D, faz troféu 3D, aí tem o campeonato de videogame de futebol, eles fizeram troféu também. Então, assim, isso também ajuda a você estar nessa comunidade, porque só é quadrinista que pode participar. Minto, não é só quadrinista, pessoas que também trabalham com quadrinhos de qualquer forma, então, editores, tradutores, tem o Rômulo do Além dos Quadrinhos, o pessoal do Páginas Amarelas já foram lá jogar, então, assim, a galera que de alguma forma está envolvida com quadrinho pode jogar lá. Então, assim, é legal, porque tem isso, a gente está tentando fazer um de vôlei também, mas até agora só tem preguiçosa, a gente não conseguiu marcar. Mas, enfim, sabe? É sempre essa comunidade de todo mundo estando junto com todo mundo. E principalmente porque aqui em São Paulo, né? Como a gente tem muita gente fazendo quadrinho aqui em São Paulo, em relação a outros lugares, até porque, né, a quantidade de pessoas que tem aqui, a gente acaba sempre um na casa do outro, precisando de ajuda. Os Batatinhas também, além do Jeff e da Regi, os Batatinhas moram aqui também, 4 ruas de mim. Então a gente tá quase formando uma vila de quadrinistas aqui no bairro, sabe? Tá bom, tá junto, todo mundo volta a ser jovem. Então é legal, assim, porque a gente tá sempre se ajudando, sempre perto, e sempre a gente passa a conhecer a galera porque a gente admira, e a gente acaba virando todo mundo amigo. Então é legal. Eu acho que a galera tem que... Eu também aprendi isso, porque eu não sou muito cara de pau, mas eu aprendi com minha noiva, que ela é. E assim, entra em contato, cara. Tem que entrar em contato com as pessoas. E aí o que você falou, tomar cuidado pra não ser chato, né? Pra não ser desistente, mas entra em contato. E vai dar certo. Eu posso falar por experiência que a galera dos quadrinhos é muito receptiva a contato, assim. É uma galera que se empolga de falar das coisas que eles gostam. Então, assim, porque essa é a paixão que a gente tem de querer falar, né? Então, como são coisas, no meu caso, que eu gosto de falar também, então é legal ficar ouvindo vocês falar dessas coisas. Então, pra mim tem sido muito fácil. Mas realmente quebrar essa barreira do primeiro passo é difícil. É um pouco... principalmente pra gente que é tímida, eu entendo. Mas se chegar, falar, ai, que legal esse quadrinho, então falar, tá com alguma camiseta de alguma coisa, ai, que sabe? Vai puxando assunto, assim, que a galera é super receptiva. Quando você vai ver, você vai estar no churrasco você por aí. Você tem noção, eu sabia, eu e o Finoc, ele hoje... No dia que eu conheci ele no FIC, porque nós dois temos problema no rim. E aí foi... Tá vendo? Uma coisa em comum. A gente tá trocando ideia. Aí eu apresentei, eu dei o meu marcador de página do Mutante Literário, eu comecei a falar e tal. Eu falei um pouco da história, né? Que, lamentavelmente, ou não, né? O Mutante Literário ele tem relação com a doença que eu tenho. Então eu comecei a falar pra eles. E aí o Finoc me falou: você tem coisa no rim? Então, eu tenho. Eu fiz transplante. Meu nome também é Marta! Então... Exatamente. E aí, Snyder chorou. Foi. Então, assim, tem essas coisas. Aproveitem, tá? Mas, Sam, antes da gente terminar, a gente tem só uma dinâmica breve, que é uma sabatina pra gente entender você. Então, a resposta papou. Você fica aí na sua aí, vai fazer o que você achar. Vamos lá. Um autor ou autora, vivo ou morto, com quem você gostaria de tomar um café ou uma cerveja. Eu vou pros gringos, porque eu acho que é mais difícil eu tomar um café com eles. A J. Willow Wilson, que é da Kamala, né? Criadora de Miss Marvel, e a Sana Amanati, que também é uma das criadoras de Miss Marvel, mas é uma editora da Marvel, que mudou muita coisa ali dentro. Inclusive, a Kamala foi baseada nela, né? Na história de vida dela. Então, acho que elas duas. Beleza. Um personagem da ficção com quem você gostaria de fazer o mesmo? Kamala Campo, eu não tinha como ter outra. Eu amo a Kamala sou eu sou a Kamala. É isso, Miss Marvel. Vamos lá. Senhor dos Anéis ou Nárnia? Ai, meu Deus, eu gosto muito dos dois. Peraí. Ai, que ótimo, você falou que era rápido, né? E eu tô aqui. Não, é rápido assim. Você pode responder o que você quiser, você não precisa elaborar. Mas, à vontade. Eu acho que vai ser Senhor dos Anéis. Star Trek ou Doctor Who? Eu não assisto nenhum dos dois, eu não tenho... Então, incrível, o Diogo pulou essa mesmo também. Nós somos tão almas gêmeas. Pois era pra ter. Star Wars ou Duna? Star Wars. Alien... Gosto de Duna, mas bota fé. Alien ou Predador? Eu tenho medo dos dois, não assisto. Eu sou cagona, tenho medo dos dois. Blade Runner ou Exterminador do Futuro? Exterminador do Futuro, porque eu nunca assisti Blade Runner. Eu tenho essa falha de caráter. Nunca assisti. E pior que eu acho que o jogo falou Blade Runner, cara. Isso aí vocês vão ter que corrigir. Eu vou ter que casar com ele. Eu vou falar com ele pra vocês assistirem, tá bom? Bom, Samela, muito obrigado por ter aceitado participar, por ter ficado uma hora e meia conversando comigo.
Pô, foi muito legal, tipo, poder falar com você. Eu sou muito fã, não só de você pré-Norte em Quadrinhos, eu já acompanho você nas redes sociais há muito tempo. E o Norte em Quadrinhos, pra mim, foi uma das coisas que me inspirou a querer falar de autores independentes. Eu acho que o trabalho de vocês é muito do caralho. E eu espero, assim, eu já deixo claro, tá registrado aqui, o Mutante Literário, no que puder ajudar, ele vai ajudar. Então pode contar comigo. Tamo junto mesmo. E pra finalizar, fala uma mensagem pra galera, onde eles podem te encontrar, onde eles podem encontrar o Norte Quadrinhos. E quem não seguiu o Norte Quadrinhos depois de ter ouvido isso aqui, vai tomar no cu. Isso. Primeiro, eu quero te agradecer também, amigo. Eu já conhecia também teu trabalho, eu vi o que tu acho que tu fez um vídeo, alguma coisa assim sobre Onde Habita o Medo, né, da Thay, e eu gostei muito. E aí eu passei a acompanhar também. Eu gosto muito do jeito que tu traz os quadrinhos e o jeito que tu falou, eu não sou entrevistador, não sei o quê, mas você leva muito jeito pra isso. Tu tem assim, muito carisma, e isso é difícil de ter. Obrigado. Todo mundo fala, mas carisma eu acho que você tem bastante. Você sabe levar as coisas com bastante leveza, então foi super legal. Muito obrigada por ter me convidado, por ter me ouvido falar por 1h30. Ai, meu Deus, o que você falou o resto? Tá. Só um parênteses. A Thay falou bem mais. Assim, eu sei, porque ela é a Thay ficou, tipo, a gente ficou conversando umas 3 horas. E eu tava assim. Deus me livre. Caraca, eu acho que ela vai ficar com raiva de mim, porque eu tipo. Né? Então, que assim, parte do não saber é que eu vou estar ajustando. Tem entrevista que, tipo, que eu encurtei muito. Porque, não, mas a Thay fala. Porque ela fala. Mas pra mim é ótimo que fale. Quem fala, pra mim é maravilhoso. A última reunião que eu tive com ela, foram 5 horas de reunião direto. Porque a gente falava sobre o que era importante da reunião, depois a gente fofocava. Aí depois virava uma fofoca, ou então tava eu chorando da minha vida, ela chorando da dela. Então, assim, 5 horas direto. Mas a bichinha fácil, tu não dá um freio, aquela ali vai falar até a língua solta, aquela ali, mano. Mas assim, a única dificuldade foi na hora de editar, é porque eu tinha que ouvir tudo pra saber se eu tinha que cortar algo. Entendi. Mas essa foi a única dificuldade, porque eu tive que ouvir a porra toda de novo. Mas é legal porque como ela tem esse senso de humor tipo o seu, então eu dava risada de novo, assim, essa parte foi legal mesmo. Não, foi super legal a entrevista de vocês, eu assisti todinha. É fácil entrevistar gente igual você e ela, assim, que vocês... você fala que eu tenho carisma, mas é porque cara, eu vou rir. Quando eu for editar isso aqui de novo, eu vou rir pra caralho. Porque vocês também têm carisma, vocês duas. Ai, obrigada. Você falou pra mandar uma mensagem, busque conhecimento. Eu não sei nem que mensagem dá. Não, eu ia falar busque. Ela achava que eu ia falar uma coisa séria, né? Eu jurava que você ia falar algo sério. Não, eu ia falar busquem conhecer artistas de outras regiões, principalmente do norte. A gente tem muita coisa para falar, a gente tem muita coisa legal. Eu voltei agora da Bienal de Curitiba, eu voltei com os quadrinhos que estavam no lançamento lá, de quadrinistas do norte, que eu não tinha ainda. Eu voltei encantada. Toda vez que eu vou para um evento, a minha vontade de consumir quadrinho nacional, ela volta com tudo. Porque, às vezes, por causa do meu trabalho, que eu trabalho com quadrinho o dia inteiro, às vezes me dá uma canseira, assim, do tipo, a mídia me cansou, vou fazer outra coisa, vou assistir um filme, vou fazer qualquer outra coisa. Só que quando eu vou para um evento em que eu tô em contato com essa galera, eu volto de lá revigorada, eu falo, meu Deus, eu amo quadrinho nacional na veia. E Bolsonaro na cadeia, sabe? Eu volto assim. Isso aí. Então, assim, conheçam, se apaixonem pelos quadrinhos nacionais, porque eu tenho certeza que você vai encontrar alguma história que vai te emocionar, que vai te fazer rir, que vai te fazer se apaixonar. Porque tem uma história para você no meio de quadrinhos nacionais. E onde podem me encontrar, eu tô lá no Samila Hidalgo, no Instagram. Eu não uso mais o Twitter, mas eu uso o Blue Sky, então também tô lá como Samila Hidalgo. E no Norte em Quadrinhos, no perfil do Instagram também. E em breve no site, mas o Norte em Quadrinhos também tem TikTok agora, porque eu tô tentando ser jovem. Estou postando as coisas do Norte em Quadrinhos também lá. Então sigam a gente no TikTok, Blue Sky, TikTok, tudo aí, tá? A gente também tem LinkedIn, o Norte em Quadrinhos agora tem LinkedIn, porque nós somos... Profissional, network, né? Networking, agora nós somos também. Então lá eu levo as colunas do Luiz também, que fala do mercado editorial para lá. A gente fala, dá alguns avisos lá, parceria com a Conrad, quadristas que estão agora na MSP 90. Então eu também levo para o meio ali corporativo, né? Mas enfim, estamos aí em todo lugar. Coloca no Google Norte Quadrinhos que vai aparecer onde a gente está. Acho que é isso, amigo. Quem ficou até agora, muito obrigado. Até a próxima e um grande abraço. Tchau!